Essa parada, que só não é um podcast, de volta, episódio Episódio 8. 8? Isso. Não é 7, não? Não, é 8. 8. Episódio Gosto de números pares. Episódio 8. Gosto de números pares. Já é Bom. sorte, então, tá vendo? Então é bom que seja número 8 mesmo. Não é o número 8. É ou não é? É, sim. Né? Só não é um podcast. É o número 8 ou não é o número 8? É o número 8. E se não for, agora vai ser. Vai né? ser agora. Por favor, obrigado. Na força. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, tá certo? Comenta aí, interage com a gente, tá certo? Essa bagaça que só não é um podcast tá de visual novo, porque a gente veio pessoalmente aqui na base do nosso convidado. A gente veio aqui na base dele, faz essa gravação. A gente só tá atrasado 2 horas, só que era pra ter começado. É porque a gente quis passar um pouquinho mais de tempo aqui, sentindo, pra ver se... Só começou depois que o hambúrguer chegou, velho. É verdade. A gente tava esperando isso, né? O convidado, além de nos receber na casa dele, uma casa com estrutura monstra, Foi. tá ligado? Hoje, realmente, eu tô me sentindo em um podcast importante. uma coisa- Agora é um Eu tô podcast, me sentindo né? até um cara importante. O cara ainda pagou o lanche, velho. Foi, meu O irmão. cara ainda pagou o lanche. Aí a gente tem que Não, fazer eu essa vou desfeita, né? agradecer aí, aproveitar, o pessoal da Bush, hamburgueria. Isso. Meu assistente, a caixinha lá para o pessoal dar uma olhada aqui, por É favor. verdade. Muito obrigado. Traz aí, Luquenzi não. Luquizinho. Luquizinho. Nosso assistente Luquizinho, que Veio além de... Até assistente tem hoje, pô. Tá Tá pensando vendo? que é Não, brincadeira. trabalhamos com assistente pessoal, né? Ah, É um nível de importância, alguém que atende o telefone, responde algumas mensagens. tá vendo o vendo nível tu, do bicho? negócio, meu irmão? A gente tem que fazer alguma coisa pra assinar um contrato com esse negócio aqui, pô. Eu Tá sei, maluco? eu tô achando que a gente vai ser adotado pela base. Olha aí. Só... Bus Esse ainda Hamburgueria. veio caprichado, Ainda ó. Ainda veio veio recheado. Aqui, ó. Ainda veio recheado esse. Não comeram, então perdeu. Vamos aproveitar para agradecer a Bus Hamburgueria que forneceu aqui esse lanche pra gente, né? A Bus Hamburgueria, vocês seguem no Instagram, @Bus Hamburgueria. Bus Hamburgueria 1. Isso, no Instagram. Bus de Chicago Bulls. Exato. Bus de boi. De boi. Boi. É. De touro, no De touro, caso. é. touro, Isso, de touro, verdade. Tá certo? Gostaria de aproveitar o ensejo também e agradecer aos nossos apoiadores, que no caso é o Parrilla 887. A gente não tá lá hoje, mas eles estão aqui no coração. Nosso coração. da gente. Aí podia ter mandado comida também, né? Não é, Podia ter bicho? mandar carnezinha, Uma né? Porque carnezinha. todo episódio tem. Você É. precisa ir lá. Você precisa ir lá pra comer Não, uma... mas veja, Era- estamos estamos aqui, aqui, né? Nós estamos Podia mandar aí um iFood, um negócio, Eu ainda alguma falei, coisa. Matheus, Trabalha com você delivery, vai? não? Trabalha, eles Trabalho. trabalham. Ainda Então. falei, Matheus, você não vem não? Aí ele disse que ia vir, mas não veio. Tá vendo só? Matheus. era Obrigado pra aí, você ter Matheus, vindo. pela presença. Conhecer a base game aqui, foi ótimo. Queria agradecer a Jet Clean Serviços na pessoa do José Vieira, que é um cara que sempre acreditou na gente, nas loucuras da gente, que é o patrão do nosso amigo Zé É, Paulo meu chefe. aqui. É o patrão, inclusive. É. Que Meu liberou chefinho. ele pra sair mais cedo hoje. Não, hoje tava tranquilo. Hoje, tranquilo. graças a Saiu Deus, na hora hoje certa saí hoje, na né? hora certinha, foi É. tudo certo. E amanhã é feriado em Jaboatão. Amanhã é suave, feriado hein? pra mim. Quer dizer, quando sair o podcast não vai ser, né? Mas amanhã eu tô de folga. vai Vou tomar aproveitar uma pra hoje, umazinha, com né? certeza. Tá certo, minha gente. Agradecer a Aquile Brasil, que é uma agência de desenvolvimento, de marketing de conteúdo. Se você quiser também criar conteúdo, fazer publicidade através do marketing de conteúdo, @Aquile Brasil, tá certo? Mas agora é o seguinte, esse camarada aqui que tá aqui com a gente hoje, ele é empresário, certo? Ele atuou na área de eventos, né? Atua ainda, né? Na área Sempre. de eventos, sempre na área de eventos. Ele levantou aqui esse espaço aqui, que a gente vai falar bastante dele, que é a base. É a base que fala mesmo. né? Base. Isso. Na verdade, base brasileiro, né? Para o português fala base e aí internacional pode falar base também. É verdade. A gente já pensou, a gente é bem mal intencionado quando precisa ser, né? Esta bagaça, que só não é um podcast, que hoje é um podcast. Hoje nós estamos Hoje- Não, eu já com tava a ficando cara chateado, de né? podcast. Tanto carinho que eu tenho por essa sala aqui. Bagaça 7 vezes. Hoje é o podcast. Tem a honra de receber nosso amigo agora, Léo Fonte. Léo Seja bem-vindo. Fonte, Salva meu de irmão. palmas, meus amigos. O editor vai colocar as palminhas do... Turma, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Não só estar conversando com vocês, mas também estar dando apoio ao projeto. Show de A bola. gente entende aí o quanto é difícil esse começo, né? Uhum. E contem com a gente por que precisar.
Pô. Essa parte é brincadeira. A gente tá. Eu já ia dizer, a gente vai precisar bastante. Vai precisar de muito Eu já apoio, sabia, né? aí A por gente isso que eu precisa já... de muito apoio. Não, mas brincadeiras à parte aqui, vocês são super bem-vindos, pessoas educadas, alto astral. Vai ser um prazer a gente estar trabalhando junto aí, se batendo mais vezes. Pô, Pô, massa, show de massa. bola, show de bola. A gente também agradece você receber a gente aqui. Logo de primeira, quando o Eric falou, eu disse, meu irmão, a gente tem que falar com o Léo. Eu disse, porra, fala aí. Tu demorou um pouco pra responder, ele já começou a ficar deprimido. Aí ele, porra, ele respondeu aqui, disse, porra, o cara é gente boa, porra, então ele vai responder. E quando rolou o convite pra gente vir pra cá, disse, porra, que massa, que a gente tinha muita vontade de conhecer. Até o Eric tava conversando comigo há um tempo atrás, porra, eu tenho vontade de conhecer porque ele gosta de jogar também. Aí ele disse, meu irmão, eu tenho que conhecer esse negócio. E quando a gente recebeu o teu convite, a gente ficou feliz pra caramba com isso aí também. Pra mim foi um prazer, né? Porque vocês estão numa zona de conforto, fazendo no local de vocês, na Parrilha, Parrilha Parrilha 887, ambiente disruptivo, né? Sim. Fugindo dos moldes tradicionais de podcast. A gente iniciando o projeto, a operação da nossa sala aqui mesmo, e já trazer vocês para apresentar o produto Basecast, que é um produto de podcast também, e também o aluguel do espaço. Então, para mim, foi uma oportunidade incrível. Agradecer vocês terem aceitado, né, essa provocação nossa. Mas foi show de bola. A gente já se anima com a pegada gamer, né? Que faz muito a nossa vibe. E essa oportunidade de a gente poder trazer o podcast, fazer daqui, também é muito interessante. Mas, ô Léo, conta pra gente o seguinte. Como foi que surgiu a ideia da Base? Como foi que surgiu? E conta mais um pouco da concepção desse projeto. Vamos lá. A base, como um todo, ela surge bem antes, né? A gente tem duas operações hoje chamadas Base. Uma que é a Base para Tudo, que é a agência, que contém algumas operações, e a Base Game, que é o Complexo Gamer, que contém mais um grande número de operações. Diria que tudo começou lá atrás. Vou falar um resumo curto aí, óbvio curto, mas da minha história. Por volta de 14, 15 anos, comecei a ser promoter de matinê. Certo. Então esse foi o meu primeiro contato com eventos. Então desde então eu sempre tive uma proximidade, um pé dentro de eventos, durante toda a minha vida, toda a minha trajetória. Morei nos Estados Unidos 6 anos, e aí também nos Estados Unidos tive esse contato. Eu tinha banda, tocava, sempre numa pegada de música brasileira. Show. Aí fiz pouca coisa lá de evento, fizemos fundo de quintal, enfim, participei de algumas produções, e voltei pro Brasil, encurtando tudo mesmo. E quando eu voltei pro Brasil, comecei minha carreira aqui como auxiliar financeiro. Eu queria só uma recolocação no mercado, literalmente não ficar parado. E desde então eu me reaproximei fazendo um pagode na praia, né, me aproximei de eventos. Tinha o meu viés de gestão empresarial ativa, etc. Certo. Mas precisava retomar a parte de eventos, sempre gostei. Toco um pouco de cavaquinho, um pouco de percussão. Mas olha aí. O cavaquinho tá na sala do lado, né? A gente viu, fazer um pagode, já dá pra gente fazer um samba, E aí, o Pezão tava iniciando Sim. a sua operação na praia, no seu primeiro ponto. Fui convidado para conhecer a estrutura do Pezão, e lá a gente começou, numa brincadeira rápida com o Carlinhos, que é o Pezão. Fiz, posso trazer meu cavaquinho? Eu tinha uma pastinha, velho, que eu chamo as 20 melhores. Termina essas 20 e a gente começa de novo, entendeu? Então só tocava elas. O pagode não acaba nunca. Não acaba. E aí comecei provoquei ele fez, eu tenho um tantã, eu trago, a gente faz uma brincadeira. E a partir daí, todo sábado eu comecei a tocar, né? E toco todo sábado, domingo. Acabou que eu virei uma referência lá. Massa. Um dia que eu tava tomando uma ducha, o cara fez, ei, meu irmão, tô pagando o pagode, tu tá aí tomando banho. Aí eu olhei assim, eu fiz, porra, como assim? Ele, tô brincando, porra, mas vai lá tocar, a gente tá gostando. Aí eu fiz, era um objetivo. Sim. Como eu falo, tudo, a questão do bem intencionado, mas tudo bem provocado, mal intencionado. E aí começou a ter o boom do Pezão na praia, não só por mérito do movimento que eu tava fazendo, óbvio, o Pezão com toda a maestria lá, fazendo e mudando a orla de Boa Viagem, serviço, né, de produto. E foi assim que eu voltei literalmente a trabalhar com eventos. Desde então eu tive vários eventos. Um que foi muito bem conhecido e marcado foi o Samba da Praia, que acontecia na Avenida do Chopp. Era onde hoje é o Bode Entre Amigos, né? Amigos Praia, né?
E o projeto durou 1 ano e meio quase. Pô, sucesso, gente bonita, energia alta astral. E aí, isso me colocou muito próximo de fazer eventos maiores e Sim. fazer gestões de eventos, né? E aí nessa parte de gestão de evento eu fiquei muito bem conhecido por fazer grandes produções, a estar oferecendo o serviço da produção para colegas que estavam muito mais preocupados e focados em construir conceito, Sim, idealizar, e na parte do operacional, que eu sempre gostei muito, acabavam que não tinha esse foco. E aí eu meio que preenchi esse buraco e consegui transitar assim por várias empresas e fazer grandes eventos. Também, né, por conta disso, fui executivo da Copa do Mundo, né, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Morei 1 ano e meio no Rio fazendo o projeto da Copa do Mundo, uma empresa sul-africana que era concorrente da empresa da FIFA, né, a Match, a Team Destination Management. E aí foi quando eu consegui unir o agradável mesmo de ter o evento na mão, fazer gestão empresarial, organização, operação. Mudou o nível da parada. Mudou. Né? Quando eu retornei para Recife, de vez, eu senti a necessidade de ter uma empresa, uma agência. Uma agência, uma produtora, uma solucionadora de problemas. Porque muitas vezes as pessoas me ligavam: Léo, tô precisando, tu me ajuda a resolver uma bronca. Me indica um cara, me indica fulano, eu preciso de alguém que faça minhas artes, eu preciso da campanha do evento, eu preciso de alguém que faça cobertura audiovisual, foto e vídeo, eu preciso de alguém que faça o projeto. E todas as vezes eu estava indicando essas pessoas. Sim. E o engraçado era que eu indicava, não recebia comissão, eu já tinha o papel assim da produção geral, da direção geral do evento. Então não me sentia na obrigação ou no mérito de receber nenhum tipo de repasse ou comissão de nada. Mas eu abraçava uma responsabilidade, vamos dizer assim, subsidiária, né? Por estar indicando, né? Eu indiquei, meu cliente fazia, bem engraçado um fato, eu sempre repito isso. Tem uma vez que eu indiquei um profissional a fazer projeto do evento, palco, enfim, tudo. E aí o cara chegou, se resolveu com a indicação, né, cliente fornecedor. E aí teve um belo dia que o cara me liga, o cliente: pô, Léo, tô precisando falar contigo, o que tá acontecendo? Aí ele: pô, tô tentando falar com fulano, aí fulano não me atende. Eita. Aí eu fiz: porra, um cano. Calma. Aí falou com ele? Não, falei, tô precisando falar com ele com urgência. Eu falei: não, beleza. Liguei pro cara, o cara me atendeu. Fala, fulaninho, tudo bem? Tudo. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Não, porque o cliente tá tentando te ligar e não tá conseguindo. Aí ele fez: porra, Léo, eu tava no banheiro, número 2, né, no meu momento, meio momento. Não dava pra atender, eu acabei de sair e tu me ligou tentando ir. Porra! Aí eu falei: não, mas porra, ele te ligou já várias vezes. Não, me ligou uma vez. Não, pô, aí o WhatsApp. Não. Aí liguei pro cliente: pô, o que tá acontecendo? A mesma coisa, né? Aí o cara: não, eu liguei pra ele uma vez, ele me atendeu já, porque eu precisava falar com ele com urgência. Queria falar com ele com urgência e eu precisava que tu resolvesse. Talvez esse tenha sido o dia que eu falei: velho, eu preciso ter uma operação onde eu tenha pelo menos controle, não é nem financeiramente, mas onde eu tenho um controle. Isso. Para provocar a entrega, para poder interromper alguma produção, direcionar a atenção para o outro lado. E daí que foi que surgiu a necessidade da agência, né, de uma solução. Não necessariamente do nome da base. O nome da base durou 1 ano e meio para eu chegar nele. Sim. Tava na minha cara. Até que um dia alguém fez: Léo, o pessoal te procura porque tu é base para tudo. Aí eu fiz: porra, base. Gostei, base português e inglês, a mesma coisa. Isso. E aí, base pra tudo não rola, não gosto do pra. E aí, a gente não conseguia, obviamente, por uma questão natural, né, registrar base só. NPI não permite, nome comum, blá blá, uma dificuldade. A agência e a base já tinham várias tentativas. E a gente colocou base para tudo. E aí foi que surgiu a agência. Né? A agência que já teve 4 pilares e hoje tem 3, que é a parte de comunicação, a parte do audiovisual e a parte de eventos. Certo. A gente já foi muito forte também na parte de projetos. A gente dava muita dor de cabeça, a gente deixou de lado. Pra lá, né? Mas aí foi que surgiu a parte da agência. Sim, sim. A gente teve um momento de transição na agência no último carnaval antes da pandemia. Né? Terminou o carnaval, a pandemia foi instaurada lá, né? Foi.
E nessa época, a gente já estava com a linha de faturamento que a gente estava virando a chave para sair de eventos, porque eventos é uma bem constante, né? Sim, E é bem infiel. Uhum. Hoje a gente trabalha junto, amanhã pode Amanhã não trabalhar não tá. e depois Isso. você trabalha. Então a gente precisava de uma recorrência, uma regularidade bacana para poder garantir custo fixo. Sim, Isso, você isso. precisa ter, né, aquele ganho mensal certo, né, para você poder garantir suas Perfeito. operações. E daí a pandemia entrou, todo mundo para suas casas, né? Eu passei a trabalhar 18 horas por dia, porque você estava num processo de que a palavra do momento era se reinventar, né? Era. Pandemia, isso. tudo reinventar, tá Isso. se reinventando. Então a gente fez ensaio fotográfico para a galera, para ajudar a galera com reposicionamento profissional, né, do mercado. Muita gente foi desligada, demitida, lá. Então a gente ofertou de graça, ajudou a galera, ajudou a empresa a fazer conteúdo, fazer imagem, fazer campanha. Então a gente teve um processo muito bacana num todo e a gente ajudou muita gente. Então a ideia da gente era manter a marca viva, né, Sim. e minimamente pagando as contas. Os 2 primeiros meses foram benefícios, o terceiro e quarto foram praticamente impossíveis. E nesse meio tempo, meu escritório foi para casa, a minha mesa de escritório, ela era a mesa de jantar. Caramba. Era A mesa de jantar virou o virou escritório. monitor, computador, todo um setup. Eu particularmente tinha como intervalo ou uma maneira de meio que dar um F5, um refresh, Sim, um atualizado, atualizado. Sim. era de jogar. Sim. E aí eu me aproximei muito do jogo, né? Eu já jogava CS, entrei no mercado, pô, o que tá acontecendo aqui? Twitch virada, movimento gigante na Twitch, lives, streaming, blá blá. Eu falei, quem é que tá mandando aqui? E aí foi quando eu me identifiquei, assim, não me identifiquei, mas conheci o Gal. O Gal Leixo. sim, Assim, certo. conheci na parte da transmissão, né? Como a Sim, referência, sim. o cara referência ali dentro do mundo gamer. Uhum. E aí eu passei a estudar o mundo gamer como um entusiasta que eu sou e dizer assim, porra, tem alguma coisa aqui que não está sendo trabalhada. Fui um cara que frequentei muito a Lan House aqui em Recife. Sim. Multilink. A gente que é da anos 90, todo mundo frequentou essa. A gente 80 passou por e essa- 90 a gente pegou isso aí. Eu gostei do 90, tá? É, Eu gostei do 90, obrigado. Então, Arena, Multilink, Danger Zone lá em Piedade. Uhum. Enfim, várias. Eu fui em todas, entendeu? Eu passava por todas. Playlink. E aí eu percebi que não tinha um movimento gamer dentro do Nordeste, assim, bem instaurado dentro de Recife. Sim. Tá? E o Nordeste estava muito deixado de lado. A gente tem parceiros aqui em João Pessoa, né? O pessoal da Jogue Fácil. Aqui em Recife tem uma parceria boa com o SportX, que é uma operação menor Certo. comparada com a nossa. Mas não tinha um movimento literalmente sólido, pelo menos não que a gente percebia, Uhum. de ter um propósito maior. E aí eu comecei a estudar e eu fiz, não, a frustração de todo cara que quer ser um atleta de um determinado jogo ou modalidade, o que é que ele faz? Monta um time. Monta um time. Exato. Aí eu dono fui pro da bola. papel, exatamente, vou pro papel. Vou montar um time de CS, pô, vou ser o melhor que tem. Eu não faço nada pra ser mais ou menos. Sim. Pra ser mais ou menos eu tô fora. Tem que ser muito bom pra excelente. Uhum. Então, fui pra conta. Cara, porra, tem um time de CS. Não é, Cara, Um alto nível, né? O É. TS internacional. Pô, complicado. É negócio assim, nível Brasil, da gente tá gastando aí 50 mil reais mês. Caramba, velho. Aí eu falei, velho, esse dinheiro, pandemia, é que não, Não, tem é que mesmo. tem- Esse sonho tá Porra, caro. Agora, Não dá, não dá. Sendo que eu, mesmo assim, eu continuei, né? Porra, o que tá de momento aqui na parte de ensino? Então, infoproduto, velho. Então, Sim. tem uns amigos que trabalham com isso muito forte. Só o que tu acha, velho, de lançar um produto pra ensinar o cara a jogar o jogo? Mais uma frustração, né? Eu não sabia como jogar. Tipo, será que eu tô mexendo o mouse da maneira certa? Seu teclado, configuração do computador, se minha leitura do jogo. Sim. Você não tem onde buscar essa informação. essas informações. É. Aí meu amigo fez, velho, isso aí é, porra, faca e queijo na mão, velho. Tá na tua mão É aí, um nicho faz. pra ser trabalhado, né? E aí começou a se montar, foi a partir desse momento que começou a se montar o ecossistema aqui da base Certo. game no caso. A base game é um grande ecossistema gamer, né? Sim. Eu quero dizer que dentro do Brasil eu não conheço uma infraestrutura que tem
vamos dizer assim, tanta unidade de negócio dentro de um próprio local. Existem estruturas melhores, mais tecnológicas, né? A Team Liquid acabou de lançar, junto com a Alienware lá em São Paulo, o escritório deles de vamos fazer um game office da vida. Sim. Uma game house. Coisa de outro mundo, entendeu? As game houses, elas são equivalentes a um CT? Na verdade, game house é o CT que o cara dorme lá. Certo. Né? O cara mora na Exatamente. É um ele mora lá. alojamento, né? Alojamento com tudo, né? Então lá Certo. você treina, dorme, compete, estuda, reúne, enfim, faz tudo lá. E o game office, literalmente, você dorme em um canto e você passa o dia nesse local, Certo. treinando, fazendo, acontecendo, que é muito da estrutura que a gente tem aqui, né? O cara entra aqui, ele entra precisando de uma solução, ele sai com 10. Então, por exemplo, hoje se a gente faz um evento aqui na base, a gente tem a solução da gestão do evento, a gente tem a transmissão do evento, a gente consegue fazer o pré-evento, toda a campanha do evento, audiovisual. A expertise tudo que na você mão, vê lá exatamente. atrás, né? Tem Então, tudo na mão. Realmente aqui a base tem uma estrutura. No nível É. pica. Então, Perdão da palavra. Não, pode falar, porra. Não, mas é Tomar pica, no meu. cu. Tu é doido. Mas assim, então, fechando esse ciclo, começou tudo pela parte de ter um time, de ter a parte do Academy, né? Na verdade, a parte do ensino, que virou o Base Academy. Certo. E aí, como eu falo, né? A gente é bem mal intencionado. Então, eu vou ter o Base Academy. Certo. Mas eu preciso de uma estrutura para eu, pelo menos, gravar as aulas. Sim. Mas se eu vou gravar, eu posso ter uma estrutura para ter aula presencial. Sim. Dessa aula presencial, que eu posso também fazer online, eu posso dar aula online. Sim. EAD, talvez, né? Sim. Mas, porra, a gente faz isso, né? A gente tem um projeto que é com o Krau, que é o Kraufessor. Ele incorpora vários personagens. E é o Kraufessor, ele já está dando aula, a gente já tem aluno. Validando, né, o que seria em planejamento de negócio um pouco mais à frente, já está sendo validado. Apresentei vocês a sala, ele estava gravando Tava gravando conteúdo para esse produto. Então, Quando a gente tava aqui conversando, ele apareceu ali. Ele apareceu ali pra dar uma sacada do que tava acontecendo. ele é curioso. Ele queria estar aqui participando, mas vai chegar a hora dele. Mas então, assim, do Academy, e aí também fechando o ciclo do Academy, a parte de personal coach. Por que o cara não pode chegar e ter uma aula particular? Sim. Sim. Alguém que vai prestar atenção nele 100% focado. Então, de um produto virou 4. É. No caso, viraram 4. E aí do Academy, a gente, obviamente, teve a necessidade das arenas. Na necessidade das arenas, a gente tinha necessidade de uma assistência técnica. Sim. Para garantir que o equipamento está sendo bem manuseado, sendo bem Se mantido. retroalimentando ali. É. Exatamente. Da assistência técnica, uma necessidade de uma loja. Vou contar aqui uma história para vocês não tão legal. De um ex-parceiro nosso, vamos falar assim. E aí a gente fecha um ciclo de um lado do nosso corpo, sei lá, do nosso ecossistema. Uhum. Do outro lado, a gente, percebeu a Academy, a Arena, a assistência técnica, a loja, eu posso fazer gestão de carreira e marketing de influência. Eu já faço Sim. isso dentro da agência. Sim. Mais focada no mundo gamer. Exato. Então, vamos ativar esse braço. Eventos, né? Natureza do pai, tá na Sim, veia. Então, sim. vamos fazer eventos e brand experience, né? Experiência para as marcas. Sim. Então, isso faz total sentido, tá junto e agregado. Até porque, tem um evento, uma oportunidade das marcas se comunicarem com um nicho Isso. que é gigante, mas as pessoas não sabem como se comunicar bem. É. A parte de esportes apareceu porque, a gente tem todo um lado de ecossistema. Ter time acaba que se tornou algo barato. Certo. Menos caro, talvez. Sim. Porque no Academy eu consigo desenvolver talentos. Eu Isso. consigo fazer peneiras. Eu Sim. consigo ser um olheiro do meu próprio cliente, da minha própria clientela. Uhum. Então, dali eu consigo trazer pessoas, por exemplo, como o Luquezinho, que está aqui, que faz parte do nosso time universitário, com a Uninassal, um convênio que a gente tem. Então, eu posso peneirar esse cara, ele está hoje no universitário, por que ele não pode estar amanhã num time grande nosso? Sim, sim. Seja dentro da nossa equipe, ou seja, a gente posicionando ele em outra equipe. Então, isso faz total sentido agora existir, né? A gente tem gestão de carreira, a gente tem time, desenvolve o cara brilha, tem uma oportunidade aqui, é igual um time de futebol, né? É. Sim, sim. Apareceu a oportunidade da gente montar um time de alto rendimento. Léo, que porra é essa, né? A gente percebeu que com toda a estrutura e para cá a traca está rodando, né? O negócio está funcionando, a gente precisa de algumas validações. Sim. E ter um time aqui dentro não se fazia necessário de imediato. Então, mas a gente
conversando com pessoas que gostam do mundo gamer, que estão inseridas no mundo gamer como consumidores, queriam participar da base de alguma maneira. Sim. Então a gente reuniu alguns profissionais de peso para estarem aqui com a gente, como parte do nosso quadro de alto rendimento. E esse quadro ele está aqui para atender nossos atletas e nosso time executivo, né? Gerência para cima. E aí envolve 7 profissionais. Eu vou tentar lembrar os 7. Toda vez eu pulo algum. Então a gente tem a parte da educação física, né? Da preparação, com o Cadu Lins, que é CEO do grupo Instituto, Certo. que é do Instituto Movimento, Instituto do Autismo. A gente tem Carol Uchoa, que é nutricionista. Hoje a esposa do Cadu, Certo. mas na época, assim, já namorava, mas foi um link muito voluntário. A gente tem Sérgio Henrique, a parte de fisioterapia. Boa. Então, que garante, né? Temos psicólogo. Na verdade, esse cara abriu vaga, ele teve que viajar, então a gente tem uma vaga de psicólogo, mas tem um psicólogo. E hoje a gente usa uma parceria com a Clínica Mediar, que é o maior centro de psicologia do Nordeste. São 45 salas, é um negócio gigantesco. A gente tem a parte dentista, certo, com o Arthur. A assessoria jurídica com a EPA, com o Braz e todo o corpo jurídico. E eu falei que tá faltando um, né? Faltando. Aí médico, pô, ortopedista. Sim. A gente tem o José Ricardo, que é ortopedista aqui, quem cuida de todo o tratamento, qualquer necessidade que apareça. Você falou do fisioterapeuta, perdão, te interromper, se for fisioterapeuta, e assim, a percepção que eu tenho, eu não sou gamer profissional, né? Perfeito. Disputo alguns pequenos campeonatos online, eu jogo simulador, né? O Fórmula 1, acho que eu falei pra você. Você já, falou. né? E aí é o seguinte, cara, toda vez que eu termino uma corrida, eu saio travado. Porque Fórmula 1, diferente do Gran Turismo, né? Fórmula 1, o mínimo erro é fatal. Né? Lógico. O Gran Turismo você ainda consegue dar uma... É simulador. Exato. Né? E aí toda vez que eu saio da corrida, eu saio destruído. Dói tudo e tal, não sei o quê. Aí, uma vez, uma médica amiga falou assim, você alonga antes de jogar? Você se prepara pra jogar? Você só liga o videogame e joga. Assim, se você quiser um resultado a mais, você não vai conseguir. Então veja a importância das multidisciplinas, né? Não, total. E não é nem isso. Né? Acho que quando você se propõe a fazer algo, você precisa entender. No caso, eu faço isso, né? Eu quero ser o melhor. Eu quero pelo menos performar bem. Eu quero poder ter aquilo na minha mão para que eu possa desenvolver relacionamentos. No caso seu aí de simulador, para você é uma mera brincadeira. Isso que eu ia falar, sendo que é uma brincadeira que você tá levando bem mais a sério do que uma brincadeira e muito abaixo da seriedade que precisa ser para um profissional. Verdade. Então, eu falo com o pessoal, a gente abre o simulador aqui para várias pessoas brincarem, fazer acontecer. O pessoal faz, nossa, é muito difícil. É um simulador. É um simulador, cara. Porque quem não conhece o mundo de esporte, né, o cara realmente não tem a noção de como é você jogar um simulador, do que vocês fazem, do que a galera realmente que é profissional faz. Lógico. Porque realmente a gente tava falando com o Lucasinho, ele tava dizendo que passa 8 horas jogando. Meu irmão, tu passa 8 horas sentado numa cadeira, sem fazer nada, já é ruim. Imagina a concentração, o cara tem que estar ligado, o cara tem que estar ligado no aí quando você posicionamento fala de tudo. ginástica laboral, o cara fala, frescura. Não é. Não é, cara. Não é. Não é. Então, assim, o simulador a gente fala, tem que ter um cuidado, alongar, se preparar, né? Aquecer. Isso. Por exemplo, vai ter campeonato de CS, vai ter de FIFA, eu vou usar o Luquezinho que está aqui com a gente hoje. O Luquezinho entra no servidor, né, horas antes, para aquecer a mira. Então ele passa ali 1 hora, ele tem um número de bonecos que ele precisa matar em determinado tempo, para a mira estar afiada. Porque ali é o pé dele. Comparado ao futebol, o pé tá ali, mouse e teclado. Então, ele precisa entrar, ele não pode, durante o jogo, performar melhor. Não, ele tem que entrar já afiado. Vou deixar claro aqui, hoje é a final do Nordestão, né? Ceará e Sport. Se Deus quiser, Sport leva, para deixar tudo aqui. Apesar de ser rubro-negro, mas eu sou um cara bairrista, sou de território, então eu quero que o estado ganhe. Sim. Se é o meu time, melhor ainda, eu nunca ia torcer contra. Mas, porra, o que adianta a Wagner Love começar a entrar no jogo depois do segundo tempo? E o que acontece muito, substituições de porque os jogadores acabam não entrando e tal. O profissionalismo minimiza isso. Sim.
cara não tem essa chance, essa margem de erro, né? O cara, é porque eu não estava aquecido. Esqueça. Agora, você entra aquecido na parada Não, hoje. esqueça. Nem só o Os físico, jogadores mas entram em campo, aquecem vestiário. Isso. Então isso tudo acontece. E nem só o físico, mas o psicológico também, né? Que o cara precisa se preparar para aquilo que ele vai Exato, vai fazer, conta né? bastante. Total. E aí, nesse nosso time de alto rendimento, a gente tem essas disponibilidades, né? A gente está trazendo aí também uma parceria boa com outro educador físico, que é coach Vendiciano, que está fazendo um acompanhamento com o Krau. Certo. O Krau acho que igual a todo mundo, né? Acabou se descuidando na sua grande maioria das pessoas na pandemia. E aí tá agora no projeto o Krau forte, né? o Krau musculoso. E o coach está acompanhando ele. Então, sabe, as pessoas querem fazer parte, porque sabem que movimenta muita grana nesse meio. Sim. Sabe que tem uma atenção, uma retenção. Pô, as pessoas são muito fiéis, entendeu? Uma vez que você tá... Porra, você compra um produto, você só quer aquele produto. Você defende. É um apego que todo mundo tem, seja pelo time, seja pelo produto que usa, seja pelo... Ele vira defensor e evangelizador, né? Perfeito. Ele catequiza as pessoas. Né? Então, essa parte é muito importante. Depois do alto rendimento, a gente tem o espaço de coworking aqui, que a gente consegue alugar alguns bares disponíveis, sala de reunião. O cara quer usar a sala do podcast aqui para bater uma reunião, a gente também abre. Então a gente é bem, vamos dizer assim, a gente maximiza ao máximo o uso de tudo que a gente tem disponível nosso para otimizar o máximo de retorno também. Retorno financeiro. Entendam, turma, isso aqui não é um joguinho, tá? Deixou de ser um joguinho há muito tempo. Isso aqui é business, isso aqui tem que gerar faturamento, tem que ter saúde financeira e por aí vai. Então é além dos jogos digitais, né? A gente fala que aqui é o complexo, né? O complexo da base. E aqui dentro do complexo a gente tem todo um projeto gamer dedicado a esse mundo, mas não limitado a ele. Quero fazer um evento corporativo. Não tem problema. Pagando, que mal tem, né? Pagando bem, que mal tem, né? Eu nem falei o bem, viu? Pagando. Pagando. Não, porque a gente tem... eu costumo dizer que a gente tem essa facilidade. A tomada de decisão aqui, por conta de evento, por conta de tudo, ela está na minha mão. Sim. E final na minha mão. Então, e por ser o único sócio, ainda se alguém quiser participar, fique à vontade. Está aberto a discutir, né? Porque eu falo, divide para multiplicar. Sim. Eu não tenho essa. Então, acaba sendo mais fácil. A gente teve eu vou falar aqui só da ponta, mas houve uma sondagem aqui, um orçamento para a gente fazer um evento da Riot. Da Riot aqui. Certo. O cara fez, posso botar lambe-lambe na tua parede externa toda dentro? Eu fiz, pode. Pode. Agora você vai pagar para tirar também. Claro. Não, eu faço. Eu fiz, então, meu amigo, você quer construir aqui. Então, a gente gosta, né? E o que pode ficar como legado a gente aceita também. A gente é facilitador, é o que eu quero dizer. E faz parte. Então, a parte do cowork não se limita a isso. O espaço fica disponível para eventos. A gente tem a parte do food truck também, que está em mudança, mas o projeto se validava com uma operação de comida e bebida. Ótimo. Para que o tempo de permanência do nosso cliente ou parceiro, seja quem fosse maior. Sim. A gente entende que, por estudo, a gente vai ter um cliente que vai gastar em média aqui 2 horas dentro da casa. Pode ser que não seja limitado a 2 horas, mas é o gasto mínimo médio. Então, se ele vai usar a arena como lan house, a gente entende gasto, né, investimento mínimo, mas ele gasta aqui médio por esse período R$55. Certo. Então, quando eu falo que tudo aqui dentro da empresa a gente tem um embasamento, um estudo, um direcionamento, planejamento, porque a gente fez isso tudo. Eu principalmente fui atrás de entrar em lan house e ficar contando quantas pessoas entram, quanto tempo passa, de tentar fazer uma amizade para pegar um número. E muita gente me abraçou bem, me acolheu bem. Então, sabe, tudo aqui tem uma inteligência. Sim. E para fechar, por último, não menos importante, a gente tem o Base Studios, que contém 3 tipos de estúdios. O podcast está inserido dentro de um deles. As salas de streaming também. E o estúdio de fotografia e filmagem, que vocês conheceram mais cedo. Foi. Então, é uma estrutura completa. Inclusive para produtores de conteúdo também. Total. Só gamers, de fato. Não, a gente já fez lançamento de produto digital aqui na Arena.
né? Certo. O Henrique veio aqui, lançador de produto, é um cara que mentora uma galera que trabalha com produto digital, infoproduto. O cara saiu daqui bem satisfeito com o faturamento dele, Boa. certo? Alugou a arena, montou um cenáriozinho, a gente deu auxílio no que precisava, no que podia, e foi excelente. Então, de novo, por eu ter um histórico bem bacana nos dois mundos, empresarial e eventos, talvez essas habilidades e experiências me posicionaram melhor dentro desse mundo gamer. Eu acredito que o mundo gamer é um mercado gigante, mas infelizmente a gente tem muita falta de profissionalismo dentro do cenário. E aí o pouco melhor você faz, você já se destaca já vira muito. referência, né? Já saiu da caixinha, né? Que fala, né? Assim, a base Nice, a gente chamou muita atenção por conta de investimento dedicado ao projeto. Todo mundo acha que o cara é milionário, né? Pá, tá investindo pra cá. Beleza. A estrutura realmente, você vê assim, você Não imagina é isso, barato, porque a estrutura não é barata. Não, veja, aqui a gente destruiu tudo que podia destruir e construiu do jeito que imaginar que precisava construir. Né? A gente está na sala de podcast, que tem uma sala de operações, né? Todo isolamento, toda uma fiação passada, tudo muito bem pensado para que ela aconteça. Então, eu não posso ser comparado a algo que o cara faz no amadorismo, e funciona muito bem o amadorismo também. E funciona até onde precisa funcionar. Sim. Exato, Sendo até que onde precisa. A proposta da gente no começo foi o quê? Vou iniciar um projeto e eu preciso chegar bem, eu preciso chegar forte. Eu não preciso ser melhor que ninguém, querer ser melhor que ninguém, eu só preciso querer ser melhor do que eu imagino que vai acontecer. Você atingir suas expectativas, né? Aquilo que você está criando como expectativa, você alcançar aquilo ali. Eu costumo dizer que eu sou o meu maior desafio, né? Eu sou o meu maior concorrente. E precisa ser assim muitas vezes. Todo mundo fica comparando a grama do vizinho mais verde para lá. Eu acho que você precisa primeiro ter um autoconhecimento, né? Um senso crítico próprio, dizer assim, eu sou bom pra cacete, eu posso dizer que eu sou bom, mas isso não me impede de querer ser melhor, de melhorar, de poder bater um papo e ganhar um conhecimento, como eu tô fazendo hoje com vocês. Apesar de eu estar falando mais aqui. A gente tá ganhando mas a ideia é essa mesmo. A ideia é a gente ouvir o que é que tu tem pra dizer. Exato. Mas apesar de eu estar aqui, que eu já aprendi hoje com vocês, talvez não faça sentido, mas é sempre ali, olhando, vendo. Porra, é a provocação que me coloca no lugar quando eu gosto. A zona de desconforto pra mim é confortável. Sim. Eu costumo dizer que eu sou muito melhor no ruim do que no bom. Porque no bom todo mundo é bom. Todo mundo é muito bom, fácil. Quero ver ser bom no ruim. Isso aí a gente também fala bastante isso, porque como a gente tá no começo de um projeto, A gente tá no ruim a gente ainda. tá sentindo isso. Acontecia Quem é muito. que tá no ruim com a gente? Acontecia muito em eventos, né? Sim. Alguma merda acontecendo, e sabe, do lado oposto do evento, eu andando. Aí o cara, meu irmão, tu tá vendo o que tá acontecendo? Tô. Tu não tá. Não, tô muito preocupado, pô, mas eu não posso deixar aqui 3, 4, 5 mil pessoas se preocupem comigo, não. Então, Sim. eu até posso passar correndo, mas se eu mostrar desespero, alguém vai dizer se assim, desesperar porra, também. fudeu. Deu aí merda. se espalha de um jeito, né, que pode gerar Então, pânico. É a frieza. O nome disso é o cara ser frio, pô. Sim. O cara não pode se desesperar. O cara tá vendo que tem aquele problema, tá vendo que... E outra, ele tem que... Tá vendo o problema e imaginando como é que ele pode solucionar. Sim. Como é que ele pode fazer pra solucionar aquele problema. E eu vou te falar, acho que não é só ser frio. É como eu falei, ser confiante no trabalho que você desenvolve, Sim. né, que você faz. Então, eu nunca tive problema em aprender, em perguntar o que é, como é, por que é. Dentro do mundo de eventos, mesmo sendo o diretor-geral, o diretor técnico, o produtor específico de uma área, nunca tive problema. Sempre fui muito seguro no que eu entendo que precisa ser feito. Sim. Até que alguém me mostre outra maneira de fazer mais fácil. Sim. E evento, ele te coloca numa posição onde o dia do evento ele não é um momento de aprender. Então você não tem margem para conversinha, entendeu? Não. Eu sempre preparei equipe pré, de uma maneira que muito diálogo, muita conversa, muita explicação visual, muito visita técnica, mas dia do evento sempre falava, galera, tudo que vocês estão vendo aqui hoje, no dia de evento muda. Sim. Então não acha que eu tô te dando um esporro se eu for curto e objetivo. O grosso ele vem depois que você ignora o que eu tô pedindo. Sim. E não é nem grosso, é muito simples. Ó, se você não fizer, eu prefiro que você vá para outra área. Você foi... Não, pô, não é grosso. Eu não tenho tempo, na verdade não sou nem eu. Não dá pra... O meu cliente não tem tempo para que você se acomode e aqueça o teu jogo.
para que você performe da maneira que você performar para essa determinada função. Então, eu sou muito prático, porque no final das contas, quem está pagando a conta para a gente ali é o cliente. É o cliente. A mesma quer o coisa que resultado, né? quando a gente monta esse podcast, monta com estrutura, monta pensado, monta... Não é porque Léo gosta, meu Deus, que lindo, maravilhoso. Não. Meu cliente vai estar bem atendido com isso. Sim. Os microfones estão legais para o que a gente precisa fazer e se propõe a fazer. Toda a infraestrutura, então tudo precisa ter um motivo, um porquê, Sim. uma sequência. E evento é isso, né? Muitas vezes já realoquei segurança de festa, que o cara não queria fazer o que eu pedi, ou então pedia para ele fazer um negócio, ele ignorava. E aí, em vez de mandar o cara embora, por uma questão até dele precisar receber aquele dia de trabalho, meu irmão, fica ali na entrada, fica em tal canto, fulano, muda esse cara aqui. É aquele negócio, se não quer ajudar, não atrapalha também, né? Não, total, pô. E eu sempre fui o chato, né? Sendo que eu sempre fui o chato, Zé talvez esteja aí de prova, sendo que eu sempre fui o chato certo. Sim. Meu irmão é Léo. Aí vinha, é Léo. A gente não pode atrasar, a gente não pode fazer merda, mas a gente tem certeza que vai estar tudo pronto pra gente, que Léo vai atender aqui. Sim. Então, todas as vezes que as pessoas me ligavam, sejam bandas locais, sejam bandas regionais e nacionais, é tu, Léozinho? Então, perfeito, já sei. Mas rolava muito isso aí mesmo. Do tempo que a gente tocou, que eu trabalhei com as bandas daqui, continuo trabalhando. Bicho, quando era coisa assim que tu tava produzindo, a gente nunca teve problema mesmo não, bicho. Pelo contrário. Tudo sempre muito certo, o horário. A gente sempre foi muito bem recebido e... Pelo menos eu nunca ouvi nada falar negativo. Eu acho que faz parte. Eu acho que é o respeito. Sim. Acredito que seja o respeito. Você me respeita, eu te respeito. Para eu te respeitar, você precisa me respeitar. Então, se a gente combina um horário, que seja cumprido. Se vai falhar, que seja comunicado, que a gente contorne. Sim. Tem muita gente espertinha, né, nesse cenário e atrasa para pegar um horário melhor, ou porque não gosta da banda anterior, porque já sacanearam, então na troca de banda ou atrasa para sair, na troca de banda despluga alguns cabos. Caramba. Muda a cena de mesa. Mafiar o som, né? Mesa de som que tá prontinha, o cara muda uma cena. Então a gente sempre trabalhou com muita seriedade com todo mundo, né? Eu acho que os principais artistas do Brasil eu já trabalhei, né? Tirando os recentes, né? João Gomes e Companhia Limitada, mas tipo Wesley, Alok, Vintage, Tiaguinho, Fundo de Quintal, vai falando aí. Eu já fiz muito show internacional também. Então não tem porquê, né? Da rave ao pagode. O cara já trabalhou com todo mundo. Já, e graças a Deus a gente trabalhava bem, porque acho que a premissa é a mesma. Sim. Né? Então acredito que por onde eu passei, tive vários problemas já. Por ser chato, exigente, por querer uma operação melhor, por querer fazer uma entrega melhor. Mas não vai mudar. Aqui na base continua desse jeito. Né? Vocês vieram aqui, tinha um probleminha. Então, ajeita ali, por favor. Hoje mais cedo, manutenção, já estava pintando as coisas. Sim. Porque tem que se manter bem. Sim. Não precisa deixar se acabar para poder consertar. É uma parada constante, né? Já tá manutenção, isso, é preventivo, né? Você não espera quebrar para poder ajeitar. Você ajeita antes de quebrar, né? Para não quebrar, na verdade. Ô, Léo, você atua, falo você, e aí a base, incluindo a base, né? São 3 vertentes, vamos dizer assim. Se eu tiver errado, você me corrige, né? Beleza. A comunicação, certo? A parte de eventos, né? Isso. E atuando no mercado gamer, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, a gente tem 2 frentes maiores, né? Certo. Dois negócios que a gente separa. A gente tem a base, que é a agência, que dentro dela a gente tem 3 negócios. Certo. Tá? Comunicação, eventos e audiovisual. Sim. Certo? Então se ramifica. Certo. E a gente tem a base game, que conta com mais ou menos 10 operações. Na verdade são 11 operações, se for falar o número correto. E dentro dela tem, né, uma ramificação de subserviço. Tô entendendo. Então a gente consegue ter uma análise de KPI, individualizar produto, entender o que dá certo, o que não dá certo. E imagina o trampo que é, né? Você administrar tudo isso, principalmente de forma individualizada. Né? Eu tava pensando justamente isso, que deve ser um trabalho monstro, véio, o cara fazer isso aí. Quem não gosta é minha mulher. Imagina. Normalmente, a mulher não gosta, não. Normalmente é a mulher que não gosta. Quando o cara se envolve muito no trabalho. Hoje eu tava falando com o Lucas, que é
quem tá aqui à frente da estrutura, o gerente, vamos dizer assim, da casa, quem cuida de tudo. Quem eu penso a benção quando eu chego. Sim. Ele fez, ô Leozão, tua mulher não reclama não, tu trabalha muito. Eu falei, não reclama muito. Mas são momentos, eu acho que a gente precisa, né, são escolhas que a gente faz. O projeto é novo, a gente levou muita porrada aqui. Quando a gente abriu a base, lançou o projeto, a gente teve uma felicidade de bater um papo muito bacana. Eu não vou falar o nome não aqui, mas vou dizer o contexto todo. Mas com uma grande, né, loja de informática aqui, do estado e do Nordeste. Certo. 40 e poucas lojas. E a felicidade de contar com um patrocínio bacana, durante uma conversa, de gerar um interesse em participação societária dentro do projeto. Uau. E eu costumo dizer que na época a gente tinha 2 dinheiros. Né? A gente tinha um dinheiro de reforma, capital de giro e equipamento. Certo. E com a entrada desse parceiro, a gente pegou a parte do equipamento e fez, vamos melhorar a reforma. Isso. Garantir um plano de contingência aqui e aumentar o capital de giro. Certo. Né? E um ano depois, até hoje, a gente viveu, depois de estar tudo validado, apalavrado, confirmado, assinado. A gente nunca recebeu os equipamentos, e o que prejudicou muito do avanço da base no momento. Sim. Mas tudo no tempo de Deus. Sim, né? Sim, claro. Durante um momento, eu sempre fui um cara católico, inclusive, mas me afastei assim de ir para a igreja durante muito tempo, mas sempre tive uma relação A de fé se manteve, né? de me comunicar. E nesse período eu me reaproximei, porque eu precisava entender o que estava acontecendo, porque Sim. não é possível, a gente faz tanta coisa do bem, pro bem, ajuda pessoas, a gente já deu emprego para pedinte, e não tem nenhum problema com isso, sabe? Dar uma oportunidade para alguém. Outra pessoa que a gente encontrou no meio da rua pedindo emprego no restaurante, a gente deu um emprego aqui dentro. Felizmente a pessoa não durou aqui dentro porque também não performou e, enfim, acabou aprontando. Mas a gente faz tanta coisa boa e não conseguia entender o que estava acontecendo pra gente estar levando aquela porrada, aquele murro no estômago. E aí, depois de muito tempo, ajustamos enxoval, tudo, a gente continuou sendo enganado, pelo menos, da maneira que eu vejo, e precisamos cessar. E hoje a gente está em negociação com outras empresas, Certo. dentro do mercado de informática, montagem, que querem fazer parte da base. Sim. Então a gente sofreu. Não achem, gente, que isso aqui é herança, caiu do céu, é sorte. Veja, sorte sorte é massa, essa de sorte. Não, mas eu gosto de sorte. Sorte danada, né? É porque ninguém vê o trampo que o cara tem de montar. Mas sorte é quando dizem, né? Quando a oportunidade encontra preparação, né? Sim, então eu gosto dessa sorte, essa eu gosto. Essa vale, né? Eu gosto. Então a gente desenvolve muita coisa aqui, a gente estende a mão para muita gente. A gente se incomodou muito. Eu falo a gente muito, Léo, porque tô à frente disso, meio que solo. E aí doeu bastante. Mas hoje, muito superado, estamos virando uma página grande. Acabou que, por conta disso, nossas arenas de PlayStation e computador não ficaram ativas. Né? A loja que era para ter aqui dentro também não ficou ativa. E a gente teve que ativar o projeto naquela época de maneira parcial. Certo. E aí, de maneira parcial, o coração do negócio acabou não tendo aquele bombeamento de sangue correto, não teve a tração correta para o momento, que é o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, a gente conseguiu uma grande parceria com a Arena Fantasy, que é um projeto, um parceiro nosso aqui dentro da casa. A Arena Fantasy é um aplicativo fantasy de palpites esportivos. Certo. Então, não é banca de aposta, não é aposta de fato, você não joga contra o site. O Fantasy Game ele tá ali específico para você jogar dentro do aplicativo contra pessoas, jogadores do aplicativo. Certo. Óbvio que eu já joguei e botei que o Sport ia ganhar, né? Isso aí não precisa ter dúvida. Mas assim, a gente teve aquele negócio, Deus tira, Deus dá. Isso. E a gente foi beneficiado com muito parceiro bom, muita gente boa chegando no nosso caminho, depois de um tempo de sofrimento. Sim. Então a Arena Fantasy foi né? Hoje a gente toca a parte de marketing de influência com o Marco Dedé, que é o fundador do SD Foi Foda. Certo. É um craque no segmento de marketing de influência. Sim. A gente já fazia, né? Óbvio, mas aí se juntou, né? Houve um fit aí bacana, um match bacana em relação a ideais, a conduta de trabalho. Então a gente se aproximou e tá junto nesse braço de negócio.
E por ele ser um braço individualizado, a gente consegue ponderar Sim. e cuidar de Ele maneira... sozinho consegue movimentar muita coisa. Movimentar, Não, a gente trata de maneira bem individualizada. Então, houve muita batalha e guerra para chegar até aqui. Uhum. Né? Guerra familiar, guerra própria, Sim. guerra empresarial. Agradecer aí todo mundo que de alguma maneira ajudou a gente a superar algum desafio, estendeu a mão, uma palavra, uma conversa, que nessas horas faz muita diferença. Sim. E aí hoje a gente tá aqui contando a história, que é a parte que todo mundo fala, né? No final vai contar a história, no final dá tudo certo. Verdade. Esse lema de evento é complicado, velho. Eu sou puto com isso. Calma, Léo, no final vai dar certo. Tudo dá certo. No final ele Porra. acontece, né? No final eu tô sem cabelo, no final eu tô cara tá gordo. cansado pra caramba, louco. Cansado Tu é pra doido. caramba. Mas aí, hoje a gente tá nesse momento, graças a Deus, né, com um casting bacana aqui dentro da base, de influencers, um nível de parceria bacana também, como parceiros com a Arena Fantasy. A gente tem um time super legal que topa tudo, abraça as ideias das loucuras e projetos megalomaníacos. Então, eu acho que essa é a maior essência que a gente tem dentro da base. É muito parecido com a conversa do Diego, né? Que a gente teve conversa Sim, com ele. sim. Que ele falou Meu que amigo Diego Borja. Não, é o amigaço da gente já. Eu conheço o Diego desde 2006. Por sinal, Diegão, eu não vou falar o que tá faltando nessa mesa, né? Tá faltando. É verdade. Eu não vou falar. Inclusive, no dia que a gente gravou o podcast, ele levou um agrado, né, pra gente lá, só que surrupiaram Foi. o nosso Foi. O nosso açaí foi. Foi o próprio Matheus, meu irmão. Foi. Guardou na geladeira, Guardou na não geladeira pegou o e açaí ficou lá. caladinho. Aí deixou, no dia seguinte já não tava mais, né? Já Não, tava não, mais. mas tudo Derreteu. derreteu no congelador, derreteu no congelador. Derreteu no bucho do Matheus. só Mas se Diegão, um abraço aí. É, gente fina Gente demais, boa gente demais. É um cara que eu Ele- conheço de longa data. Ele contou, né, que os parceiros deles são assim, mais ou menos na mesma vibe dele. É. Ele tem a coragem de fazer, né? Uhum. E os caras falam, vamos fazer. E juízo, não tem não, vamos fazer. Mas tem Só que que, ser. obviamente, com um pouco de planejamento, né? Com É, organização. O lance, né? Acho que a diferença aí das pessoas que têm sucesso para as pessoas que são, não vou falar que não têm sucesso, mas são acomodadas, é isso. É o desconforto, é ser inquieto, Sim. é querer mais, né? Eu toda a minha vida fui atleta de judô e eu sempre coloquei na balança assim, se tô eu e um cara de maneira igual, preparado igual, bom igual, o que vai fazer um ganhar do outro? É a vontade de vencer. Isso. A vontade Quem de um tem que tiver- ser maior do que a do outro. A maior vontade de vencer ganha. Tem que ter cabeça. O Luquizinho tá ali apontando. É, tá dando umas coordenadas. Eu né? falo muito disso, né? A galera fala, dentro do jogo, psicólogo, tu é psicólogo. Porque eu faço judô há quase 30 anos. Já competi internacionalmente, já fui com a seleção olímpica. Essa com a seleção olímpica foi uma luta que eu não ia ser o titular da seleção, mas ia fazer parte do time. Então, minha vida no judô, ela sempre teve um norte bacana, eu sempre tive bons resultados, sempre graças a meu pai e minha mãe que me botaram dentro do esporte quando pequeno, e eu pude colher vários frutos, né? Bolsa estudantil, bolsa acadêmica, faculdade. Então, assim, o esporte sempre me botou numa situação muito bacana e sempre me educou de uma maneira muito inteligente. Sim. Então, essa parte de querer mais, de vencer, e não por ninguém, por você, Sim. é algo que tava Vem e do ainda, esporte, né? ainda fica muito viva na E cabeça. você vê que hoje a gente falou bastante do e-esporte, né? E se fala muito hoje em dia da questão do psicológico Total. dentro desse segmento, né? E aí você falou que tem um time multidisciplinar aqui, Perfeito. mas aí diante disso eu tenho duas perguntas. A primeira é, quando se trata de pessoas que vêm aqui para compor time competitivo, né, e tal, qual é o perfil que vocês buscam para uma pessoa que queira ingressar ou no academy ou no time? E a segunda pergunta é, de que forma você conduz essa parte psicológica da galera, principalmente levando em consideração alguns fatores, por exemplo, jogador de esportes, geralmente a grande maioria deles não cuida muito bem da saúde física, né? Aí existem alguns problemas quanto a isso. Questão psicológica, porque são jogadores jovens, são pessoas jovens. Aí você precisa trabalhar o psicológico de uma forma mais intensa. Conta pra gente. Vamos lá.
tem sempre um tabu, principalmente no que você falou agora no final. A gente tem um histórico dentro do esporte voltado para aquele cara nerd que tá no computador e que não se cuida, que é gordinho. É um estereótipo, né? Esse talvez seja o estereótipo do nerd, né? Sim. E não tem nada contra os nerdolas, são incríveis, Sim, né? Inteligentíssimos. E optam aquele tipo de vida, Sim. né? E muita gente fala assim, o jogo transformou o cara numa pessoa antissocial, introspectiva. E eu digo pelo contrário. Eu conheço muita gente que dentro do jogo se mostra e tem uma personalidade muito ativa. Sim. Porque se encontra num ambiente seguro para eles. Sim. É muito da questão do ambiente que você tá, né? Do habitat ali que você vive. Voltando um pouquinho antes do que você falou no começo, como é que a gente faz essa identificação de talentos. A gente nunca recebe o talento direto, a não ser que a gente peneire ele dentro. Certo. Que não é o caso hoje, porque a gente acaba acompanhando um pouco, por só estar desenvolvendo eventos aqui, né? A Arena só fica ativa com eventos e aluguel dos equipamentos para isso. Então, os processos de Lan House que criam comunidade, fanbase, eles acabam não existindo muito forte aqui na base ainda, porque os equipamentos não estão fixos aqui, permanentes. Então, a gente acaba recebendo muita indicação. Então, eu te conheço, você tem um cara, você já conhece, produto, operação base, você entende que tem uma linha de raciocínio e conduta de uma forma, e você entende que fulano é um cara que tem um fit bacana. Então você traz fulano. Certo. Que traz fulano. E a gente homogeneamente tenta construir o time para que eles entendam o mesmo propósito, né? Então é conversa, é treinamento, seja um objetivo a mais curto prazo, como é, por exemplo, um trabalho universitário. Sim. Ou longo prazo, né, que é o trabalho que a gente está fazendo voltado para o FIFA. Certo. A gente tem um atleta aqui, que é o Luquinhas, voltado para o FIFA. É um talentaço, 14 anos, mas o moleque ele não consegue competir no FIFA competitivo, né, no oficial, na verdade, porque a idade mínima é 16 anos. Ele não tem ainda. Não tem a idade para poder... Então assim, a gente está preparando de que maneira? Compete o máximo que der, vamos batendo um papo, vamos conversando, vamos estruturando rede social, conteúdo. Eu vou dizer assim, ensinando, mas talvez não seja a palavra, mas ensinando como se portar, como falar, literalmente direcionando. Então a gente tem um processo de formação de base para longo prazo bem bacana, né? E a gente apoia da maneira que dá, muitas vezes. Né? A gente não tem hoje um corpo empresarial que permite a empresa estar, vamos falar, contratando um time e pagando um puta salário. Sim. A gente tem trabalhos que a gente está inserindo aí e ajudando com ajuda de custo. Então, seja o servidor, seja a internet, seja um acesso específico, seja como for, para garantir um mínimo. Contrapartida, eles precisam representar bem o que a gente chama tag, né? A org, a organização. O que acontece, que é muito infeliz dentro desse segmento gamer, é a facilidade de desistência. Estamos jogando aqui, tu leva um esporro no meio do jogo, termina o jogo, tu fazendo não quero mais não. Porra. Você tem todo o direito de ficar chateado, puto. Mas como pra você, muitas vezes é banalizado ali, tá banal, não quero. Não foda-se, não quero, não vou jogar mais. E não joga e abandona. Parece que é muito mais fácil, né? Você largar, né? Desistir. Tem mudado muito. Tá? Desistir dá menos trabalho. Tem mudado muito. Tem mudado muito. Mas assim, isso é um ponto. A falta de apoio dos pais. Sim. Muita gente ainda tá no tabu de que é joguinho, é videogame, não tem sai futuro, desse jogo. Eu não posso nem opinar, porque eu acho que acontece isso comigo. Eu tenho um filho de 15 anos. E ele tá fazendo técnico em programação, né? Ele tá fazendo no Porto Digital. E realmente eu me vejo como esse pai aí que... Mas vou te falar, sabe como é que você vai mudar quando isso trouxer algum retorno direto? Não, porque é o seguinte, isso é verdade. A questão é, você como pai, teu filho joga o quê? Rapaz, ele joga tudo que bate na cabeça dele, ele tá jogando. Você não pode ser bom em tudo. Não, sim. Eu acho que as coisas que eles jogam hoje, eu não sei se LOL... Ele não joga negócio de tiro. A parada dele Então vamos lá. A questão é, todo começo é diversão. Sim. Passatempo. Sim. E aí, como tudo na vida, você tem que ter um equilíbrio. É por isso que os pais, nós pais, não sei se
O Eric é pai já. Tenho, um gurizinho de 3 anos. Pronto. A gente tá ali pra ser pai, escutei isso outro, Sim. e não pra ser amigo. Sim. Então, é duro ser pai. É verdade. Educar é difícil, É. pra cacete. Pra caramba. Lógico que a gente vai estar ali sempre fazendo o que a gente entende que é melhor para os nossos filhos. É não assistir televisão para fazer uma lição, Uhum. é ter que estudar para ser alguém na vida, é ir para um treino, não por conta que você tem que ser bom no futebol, na natação, no judô, mas porque a atividade física faz bem. E aí tem que comer bem, né? O mister aqui é vegano, É, opção de vida dele. sim. Optou ser isso, é um estilo de vida, ele se dá bem e todo mundo apoia, né? A gente brinca tudo, mas apoia. Agora, teu filho chega pra tu e faz, pai, eu quero ser jogador de LOL. Bom, tu vai dizer assim, beleza, como é que é isso? Vou lá na base perguntar a Léo. O que é? E aí aconteceu já aqui, de pai vir, ó, meu filho é muito bom. E eu quero investir nele, quero que você me diga como é que faz, quanto custa pra você investir, pra você trabalhar e ajudar eu a formar ele. Aí eu fiz uma pesquisa, pedi pros amigos que jogam literalmente o jogo muito bem, analisarem o menino, jogar com o cara, pegar, né, o que a gente chama profile, o perfil dele, dar uma catucada Uhum. e me dar retorno. O menino, ele era ok. Era comum, era normal. Veja, não é a ausência de talento que vai acabar com a carreira profissional. Mas a jornada é muito mais dura. Então tem que treinar mais, tem que estudar mais, tem que se dedicar mais. Então, a minha conversa com ele, eu fiz, teu filho não é um talento. Ele não é bom, né, no que está fazendo. Assim, talvez dizer até que não é um talento tenha sido errado, mas Pesado. teu filho não é bom. E não sou eu que estou falando, é a informação que eu recebo. Mas ele tem condições de ficar bom. Agora tu tem que pegar um técnico, pagar um técnico, tem que ter um time que vai jogar pra ele, com ele. Sim. Então ele vai ter que dedicar tempo, hora, É um energia, desenvolvimento, né? até chegar lá. O que você acha? Você acha que você vai gastar uma grana se você quiser que a gente faça? Mas antes da gente fazer pra você, ele tem que querer. Sim. A questão é, ele quer? Pegando esse gancho aí dele quer. No caso, jogar, todo moleque de 14, 15 anos quer jogar. Mas aí vai deixar de ser um jogo pra ser uma coisa profissional. Pra ser uma futura profissão. Muda? O que muda nesse... Vou fazer uma alusão com o judô, tá? Na minha vida toda, o judô, você entra no judô pra treinar judô, pra aprender uma arte marcial, defesa pessoal. E aí chega um determinado momento que você começa a competir. Sim. Quando você compete, geralmente sem experiência, você leva umas porradas. Sim. Ou se você já se desenvolve melhor, você pode até ganhar. Mas a derrota te ensina muito mais que a vitória. Sim. E a partir daquele momento, você acaba entendendo se você gosta daquilo ou não. No meu caso, foi bem assim que começou. Foi o que eu quero ser melhor. Minhas férias de escola, tudo era, quero treinar em tal canto. Passava 1 mês e meio treinando, 2 meses. Assim, loucura total. Dentro do mundo do esporte, funciona da mesma maneira, pô. Sim. Eu sou um cara frustrado, sou um cara que ia no estudo pra jogar melhor. Até tento pegar um tempinho, afinar minha mira, ver como o cara faz uma coisa. Krauzão me dá uma dica. Mas é a minha limitação. Eu vou ser bom até onde eu entendo que eu preciso ser bom. Sim. Sua necessidade também, né? Só isso. O atleta, que ele tá ali começando, ele vai estar como hobby, ele vai estar brincando. Sendo que dentro desses jogos que são competitivos, que, né, a parte do game que é competitivo, que é o esporte, a brincadeira é mais pesada. Sim. Então não é um joguinho. É onde o filho chora e a mãe não vê, né? É naquela arena lá. Eu costumo dizer que é no online, porque quando a gente tá ali jogando em casa, ou então com um amigo mesmo online, né? É tranquilo. Agora, voltando, né, pra minha experiência, né? Quando eu vou jogar ranqueada do Fórmula 1, é onde a porca o pau torce. come. Porque quando você tá jogando os campeonatos, existem as regras, né? Porque tem Total. a questão da bandeira, regra de corte de pista e por aí vai. Aí é todo mundo bonitinho, ninguém quer bater em ninguém, porque ninguém quer ficar sem o carro pra corrida. No online, os caras querem saber, não. No online, os caras dão porrada pra cima e pra baixo, o carro girando, pulando pra cima. Pescoço pra baixo é canela. Exatamente. Pescoço pra baixo é canela. Então, assim, falando do LoL, é muito treino, é estudar os personagens, né? Toda hora tem muita coisa mudando, personagem entrando. É estudar o jogo, é o começo. Tipo,
A gente tem um amigo, e ele é um dos alunos do CRAU. Ele fez: Léo, eu preciso aprender isso aqui, porque, primeiro, eu não quero jogar mais ou menos. Eu quero jogar num nível razoável pra cima, né? Vamos dizer assim, bom pra cima. Segundo, que o jogo ele pode me permitir muito mais negócio com os amigos meus que jogam, mas eu não tenho capacidade técnica de jogar com eles, que eu sou muito ruim. Certo. Só pra você ver a visão do empresário. Sim, Então, é o cara que tá tendo aula, pra ser mais ou menos bom. Ou menos ruim. Então, dentro do mundo é isso. Você acha que seu filho joga bem? É um achismo. Não é. Ele joga, mas como é que seria a carreira sucessiva dele? Porra, Recife tem hoje um ponto, né, que é a base. Sim. Vai começar a ter evento, competição. Teu filho vai competir? Não, por quê? Porque ele não tem um time. Mas por quê? Ele pode ser ruim, então manda ele se virar, entrar no time. Sim. Começar a jogar com a galera. Depois disso, ele vai começar a jogar uns campeonatozinhos, vai levar umas porradas. Depois vai ganhar uns joguinhos. Vai se animando. Aí o time vai começar, né, ganhando e perdendo, vai se trocar. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Sempre vai acontecer isso. E é a renovação. Se ele for o cara que mais aguentar a porrada, né, aquela história, né? Não vence quem melhor sabe bater. Quem melhor sabe apanhar. Quem aguenta mais porrada, né? Exatamente. Então, isso já é um começo. Certo? Não tem hoje uma cartilha que diz assim: faça isso e você vai ser muito bom. Não é receita, né? Não tem uma receita de bom. Não. Então, o que eu diria é: primeiro, o incentivo do pai é fundamental. Existe uma operação que está para sair aí, onde a gente vai ter um time profissionalmente de CS, onde o salário de entrada vai ser R$ 1.500. Certo. Mais algum suporte, né? Tipo, tempo de treino aqui dentro, o técnico, etc. Quem é que não quer ganhar R$ 1.500 para jogar o jogo que ama? Exato. Será que fazer o pai... o que ama, né? Será que o pai não vai apoiar e dizer assim: meu filho... Agora ele apoia, né? Porque, vá lá. Na verdade, eu acho que é pouco... pra gente, eu falo por mim, né? Eric é mais inserido nessa parte de jogo, tá? Ele gosta pra caramba desse lance aí. Eu já não tenho muito afim dessas paradas. Mas realmente é que a gente não vê isso como um negócio. Quem não está inserido, quem não tem um conhecimento mínimo, você não vê realmente que aquilo, como a gente estava conversando lá embaixo, como é que uma conta de um jogo vale $400 mil? Como é que chega nesse valor? Como é que eu posso ser remunerado jogando? Então isso são coisas que realmente, para a galera que não está envolvida nesse mercado, o cara realmente não consegue entender. Sabe como é que é o sonho da molecada hoje? É uma divisão entre ser jogador de futebol e ser jogador de esportes. É verdade, é verdade. Aí você faz, porra, aí a gente vai lá atrás. Futebol era tratado e tido como um negócio de quem não quer nada. De vagabundo. Não ia falar vagabundo, porque é ataque, né? Mas era de vagabundo. Começou a ser um boom quando os jogadores começaram a ganhar dinheiro de verdade. Exato. O pior jogador ganha 15, 40 mil, pô. Isso. 15 a 40 mil. 15 mil. Destacou, saiu ali dos juniores ou até nos juniores, 15 mil. Tem muita situação diferente, óbvio. Estamos falando muito mais para o positivo do que para o negativo. Mas você jogar hoje, você ter jogador assim que joga mais ou menos ganhar 100 mil, super normal. É verdade. O futebol chegou a esse nível, né? Quem foi que eu vi que tava ganhando $800 mil? Acho que era o Luan. Foi Luan do Corinthians. Né? Você viu essa matéria? Grêmio pro Corinthians. Luan, a pior contratação dos últimos tempos do Corinthians. $800 mil. Se contundiu. Não entra em campo. Mas o salário lá tá todo mês cai. Era 30, ele já ganhou 32 milhões e até ele conseguir voltar até final do contrato eram mais 6 em alguma coisa. Vamos fazer uma conta redonda. Imagina só, 40 milhões pra você ter feito nada. E aí não tô julgando aqui se ele tá treinando, tentando voltar, o que foi que aconteceu. Fica bom, não fica não? Fica lindo. Ô Léo, a gente sabe que se compara muito a carreira de esporte, a carreira de futebol, ou a carreira esportiva, né? Sim, esportiva, lógico. Que eu falo esporte de movimento, né? Que inclusive tem uma polêmica assim, que a gente pode até abordar aqui da ministra. Fica à vontade, gostaria, posso falar muito bem. A ministra do esporte soltou, a gente pode entrar nesse assunto já. Mas a minha pergunta agora diante disso, né, da preparação física de um atleta de esporte de movimento,
a preparação física de um atleta de esportes eletrônicos, né? É diferente, a gente sabe, é diferente a preparação, não sei se na mesma intensidade. Aí a pergunta diante disso é, tem idade certa para entrar no esporte eletrônico? Veja, eu não diria que tem uma idade certa, mas quanto mais cedo, melhor. Sim. Né, o esporte eletrônico em nível internacional, caso você atinja, ele tem um desgaste muito grande porque você está em constante viagem. Sim. Viagem constante. Mas assim, né, existe esse burnout dos atletas de estar a cada 3 semanas em um país diferente. Aconteceu recentemente agora o IEM Rio, que foi um campeonato produzido, né, provocado, organizado pela ESL, que é uma organizadora gigante. Sim. E uma semana antes estava tendo um evento na Europa, um campeonato na Europa. Então o jogador saiu da Europa para chegar no Rio e começar o campeonato. Caramba. Foi a Europa, né, Luquezinho? Então, você precisa ter um psicológico muito bom. Preparo físico também. E eu digo, preparo físico, como eu te falei, né? Tipo, acabei nem terminando, mas aquele estereotipo do gordinho, mal cuidado, acabou. O Luquezinho tá aqui, 19 anos, vou pra academia e depois dou bola aí, vou me alimentar. Então, existe já uma transição aí. A gente tem o Chevy, que é o extremo disso tudo, né? O Chevy é trofilista, malhadão, gente boaça, o cara joga muito CS, um cara que faz muita live. Então, é algo que você vê assim que tá mudando. Se você pega os principais times, LoL, CS, Free Fire, PUBG, Rainbow Six, você já não encontra aqueles caras gordinhos. Não, Veja, podem não estar trincado, sabe? Seco. Não. Mas você percebe visivelmente que são você pessoas que estão se cuidando, né? Veja, às vezes não é nem o se cuidar, mas é o se não descuidar tanto. Isso. A gente não pode querer sair do 0 a 100 no estalo do dedo, né? É uma questão de transição também. Então, tem esse lado dos atletas de ter essa preocupação. Existem times que têm um controle nutricional também, balanceamento, literalmente um acompanhamento. A Team Liquid, que eu acabei de falar, tem uma cozinha dentro com um chefe que faz uma comida completamente balanceada. Então, é aquele trabalho, é psicologia, é nutrição, é um cuidado como um todo. Você vê que é sério a parada, né, até filho? porque pra garantir também a vida do cara como jogador, né? Porque A imagina vida tu útil, passar né? a vida útil, tu passar um ano só sentado, assim, e se não tivesse cuidado, será que o cara consegue passar um ano comendo bobagem e tal? Então, realmente, um atleta é realmente tratado como um atleta. Pra quem quer ser atleta, né? Sim. Por falar nisso, Léo, você acredita... A gente vê algumas notícias por aí de pessoas que migraram do digital pro real. Exemplo, o treinador de um time da Inglaterra, ele jogava o Football Manager, e foi pro time da segunda divisão da Inglaterra, se eu não estiver errado. Ou era a primeira divisão, não sei. Inclusive teve até um jogo com um time grande aí contra o Newcastle. E a gente vai ver agora o lançamento do Gran Turismo no cinema, que conta a história de um cara que jogava no simulador e foi convidado para a academia, né? Sim. Você acredita? O Igor Fraga, inclusive aqui no Brasil, é um cara que pilotava o simulador e foi convidado para pilotar Você acredita que isso possa se tornar uma constante ou são casos isolados? Não, veja, são casos isolados, produtos isolados. Sim. Mas que não tem via de regra para se tornar constante ou não. Como é que a gente vai tirar um cara dentro do CS ou do LoL? Isso é impossível. Não tem, mas assim, estamos falando de futebol, o cara vai ser técnico de futebol porque ele joga FIFA. Ele pode ser um comentarista, ele pode ser um narrador, por exemplo, o Krau narra. Sim. O Krau narra FIFA e narra futebol. Comenta. Massa. Estuda. Então, assim, existem alguns ramos que vai te dar uma condição de preparo para você trabalhar tanto no mundo digital como no mundo físico, certo? A gente tá trazendo um influenciador novo para o nosso casting, que é o Simonetti Análises. Esse cara de BH, Minas, né? Triângulo ali. E desde a vida dele toda, análise de futebol, análise. Ele trabalha hoje com times, faz freela para jogador, né? Nossa. Então,
assim, ele tá inserido dentro do jogo, do futebol? Não. Veja, ele tá, não do digital, né? Sim. Mas ele tá dentro do time, ele é um cara pontual. Mas nada impede dele ser um analista de um time grande, pô. Sim, verdade. Você fala que é do caso do CS, tá até comentando com Luquezinho. Luquezinho. Acertou, Agora acertou, Luquezinho. Que o CS pode ser que tenha uma exceção, porque ele falou que dos mundiais quem mais ganha são os russos e os ucranianos. Eles estão em guerra, né? Os caras De que repente- têm essa psicopatia aí De repente o CS tá lá, os Não. caras estão, né, trabalhando ali. Sabe o que é engraçado? A gente teve agora o IM Rio, né? Rio de Janeiro. Sim. Evento mundial de CS, não o mundial, Certo. não um Major, mas um evento mundial. 7.000 pessoas dia. Zero confusão. Uau. Jogo de tiro, bomba, porrada. É. E dentro do servidor eu vou falar algumas palavras que é você é um lixo, vai tomar no cu. Por aí. É, É disso você é pra um mais. merda. Você não troca. Tô falando. Seu fraco é. Seu fraco é besteira. Você é ruim. Você é ruim é a mesma coisa que chamar alguém de feio. Não existe maior agressividade pra uma pessoa chamar outra de feia. Foda. Você é feia. Não esqueça. Se a Os pessoa, cara se a fala pessoa que é. entender. Mas assim. Porque o jogo acaba te dando essas condições de você se exaltar muito. Uhum. Sim. Onde a galera meio que se extravasa. Eu muitas vezes não concordo, mas também não posso falar nada porque já fui essa pessoa. Sim. E algumas vezes sou, porque é muito do momento, é muito intenso. Isso, né? isso. Mas assim, não acredito que tem nada a ver. O que tem a ver é que são países que têm uma comunidade muito mais forte do que outros. Sim, Então, sim. Você tem grandes centros, né, por exemplo, na Europa como um todo, de CS. Vou falar aqui a Inferno Online, que é uma das maiores, se não a maior arena gamer do mundo. Uau. Sei lá, vamos falar de 400 computadores pra cima. Caçarola, bicho. Então, justifica, né? Por exemplo, o Brasil, país do futebol. Justifica a gente ter Ter jogador bom. jogadores bons. É. É o mesmo parâmetro A de relação é a comparação. mesma, né? Então, infelizmente, a gente não tem esse laço de comunidade aqui tão forte como fora. E felizmente para eles não são melhores no jogo porque eles participam de mais guerras ou não é isso. Pelo contrário, a gente percebe tem um cara, né, que é o melhor do mundo, foi anunciado como atleta do século no CS, que é o Simple. Certo. E o Simple, ele é ucraniano. Sim. Ele já doou boa parte de salário, prêmio para poder ajudar na guerra. Uhum. Caramba, velho. E não ajudar para a Ucrânia atacar a Rússia. É para ajudar que a Ucrânia sobreviva. Sobreviva Sim, a guerra, é. passe. Então, assim, muita gente, né, nosso presidente falou algumas besteiras aí. É. A nossa ministra falou Pois muita é, besteira. cara. Conta. Reunindo aí, falaram um lote de merda, na verdade. Pô, puta jogo merda. perigoso, jogo violento. Puta, velho. Sabe? Eu vejo que a criançada generaliza de um jeito que é pra Não atingir tem a jogo de população. amor? Não, generaliza a situação amor. toda para que as pessoas... Tem um Se- preconceito, né? eu ia falar outra coisa, mas que meio que provocando ódio, sabe? Né? Aí ninguém enxerga dessa maneira. Eu não tô aqui falando pró Bolsonaro nem pró Lula. Sim, sim. Eu sou um cara assim que hoje Lula é o presidente. Uhum. Eu Sim. quero que ele dê certo. Sim. Sim. Como cidadão, eu preciso que dê certo. É É, verdade. precisa que ele dê certo. Então, assim, agora como cidadão eu também tenho o direito de fiscalizar, como Sim, fiscalizou claro. o anterior e o antecessor. Então, Sim. E achar ruim as falas dele, né? total, Então, pô. Você vê os são grandes direito que a gente apoiadores tem. de Lula hoje estão questionando algumas falas. Eu não tenho problema em dizer que eu votei em Bolsonaro para ficar, não porque também era só a favor do Bolsonaro, mas eu não queria estar passando pelo que a gente está passando hoje, pro histórico passado. Mas depois que ganha, velho, independente se ganhou certo, ganhou errado, não dá para chorar o leite derramado. Sim. Não, de forma alguma. Então, tipo, meu presidente é Lula. Paciência. Agora, eu posso achar errado pra cacete o que ele Lógico, fala. lógico. Sim, sim, sim. Então, ele falar o que ele falou errado, a ministra do esporte, senhora Ana Moser, Ana Moser, cara, falou uma parada dessa. o que eu achar errado,
eu acreditar que é errado, pelos meus princípios e pelo que eu entendo da fala dela, é algo que eu sei o porquê. Uma coisa que eu gostaria muito era entender qual é a premissa e referencial que existe dentro do Ministério do Esporte para que ela tenha tido tal fala. Exato. Eu fico me questionando por que uma pessoa que teve uma carreira, né, referenciada aí Isso. dentro do esporte, do vôlei, fala o que falou. Pô, rapaz, com certeza, com o meu ponto de amassou, sofreu pra caramba pra chegar onde chegou. Enfim, eu vejo diferente. E a mesma coisa com o Lula, né? Nosso presidente. Aconteceu a mesma coisa com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Sim. Paulo Vanderlei, que é ex-presidente da CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô. Eu já tive algumas experiências com ele, então é um cara que não é da boca para fora, é um cara estruturado. E a minha pergunta meu questionamento é, velho, por que disso? Não vem falar que é porque não existe movimento. Aí alguém falou lá, e o xadrez? Mas é diferente. Sabe, não trabalha 2 pesos, 2 medidas. Você não sabe quanto a galera se esforça, treina e estuda para estar ali. Muito mais, às vezes, do que vários atletas de alto rendimento. Agora é engraçado que o COI, ele incluiu o esporte no calendário. O esporte, mas são algumas modalidades. É um pouquinho né? diferente, né? O esportes de esportes, na verdade. Né? Tipo, a vela. Foi um simulador de vela, que é um game online, se eu não estiver errado. Foi o Gran Turismo para automobilismo e foi um outro que eu não estou me lembrando agora. Foi um outro da área esportiva, todos da área esportiva, né? Ainda não é a representatividade do esporte. Exato. Mas, cara, é um grande passo. Sim, foi um início, né? Muita gente quer criticar, porra! Meu velho, tá acontecendo. Sim. A gente não pode querer que aconteça no estalo do dedo, entendeu? Então, eu vejo de uma maneira que, assim, as pessoas que hoje falam por falar, eu acho que eles precisam repensar. Ana Moser, Lula. Eu não vou nem falar Paulo Vanderlei, porque como eu sei que existe um porquê. Certo. O Paulo, ele representa o Comitê Olímpico, então ali não é o Paulo só, é o presidente, né? Então, existe não sei se chama carta olímpica, mas existe todo um referencial de quando um esporte pode entrar. É uma comissão, né? Tem que passar por uma comissão. Existe uma premissa. Eu posso estar falando errado, tá? Mas é alguma coisa do tipo. Que é como se fosse uma carta olímpica que diz de como as coisas precisam funcionar para que tal esporte seja considerado olímpico. Qual o grande problema do esporte, do game como um todo? É uma corda com várias pontas. Então, todo mundo quer puxar para o seu próprio interesse, egocentrismo total. Sim. Estamos falando aqui no Brasil de todo mundo querer abrir federações de esportes eletrônicos nos seus respectivos estados para ser o primeiro. Sim. Cruzei com um cara que disse que ele tinha uma federação de esportes eletrônicos. Falei, irmão, me expliquei como é que tu tem. Eu sou o presidente, eu fundei a minha. Veja, não é assim que funciona. Eu sou um cara que, dentro desses trâmites, eu entendo muito pouco e, por eu entender pouco, eu me reservo e me privo a ficar calado pra não falar merda. Se eu tiver falado alguma merda aqui, galera, mandem pra mim, pra eu me educar, porque assim, eu não tenho esse problema. Eu muitas vezes é a maneira mais fácil pra mim aprender, talvez. É quando eu falo uma besteira e alguém me educa. Não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas acham extremamente errado isso. Aqui em Recife tem pessoas que... tem um rapaz, o Renan, ele tem uma organização de esportes aqui e tal, organiza eventos. Eu não conheço, não sei dizer se é bom ou se é ruim, mas ele é o presidente da Federação Pernambucana de Esporte Eletrônico. Aí, numa discussão, eu fiz, mas eu não avancei porque requer muito recurso, muita atenção, muito trabalho. Porra, e por que fez, velho? Só pra ser o primeiro? Talvez não seja. Eu acho que o intuito não é ruim. Sim. Agora, querer fazer por fazer para dizer que está fazendo... é melhor não fazer.
Veja, é melhor não fazer porque não é por você, é porque queima o negócio, entendeu? Queima o esportes, o game. Então, porra, quer fazer, vai lá e faz, velho. Sim. Mas, velho, pra você ser uma federação é um pré-requisito, quantidade de empresas, né, vamos dizer assim, Eu estudei... associações para você formar atletas envolvidos. Existem alguns no Brasil que funcionam. Sim, sim. Como existem outras, não vou falar nem daqui de Pernambuco, mas desse ponto que eu citei, que você entra no Instagram da federação, é nosso time. Eu, fulano, Beltrano, empresas parceiras. A empresa do cara, outra empresa. Autopromoção, acho que não tá por aí. Eu estudei gestão do esporte pela Fundação Instituto de Administração de São Paulo. O cara que ministrou foi o cara que fez a transformação do Grêmio Barueri, do time de São Paulo lá, né? E nesse curso falava sobre a construção e criação de federações, de organizações, né? Confederações, federações, organizações. E uma coisa assim, uma essência disso é que para você criar uma federação, uma confederação, uma organização, você precisa ter as partes que são, no caso do futebol, os clubes. Sim, perfeito. Você não cria federação, clube, né? só federação e não tem clube afiliado. Para quê? E o que eu percebi, assim, é que criaram-se várias federações de várias modalidades digitais, inclusive de jogos digitais, e não tem uma grande afiliados. bosta. Não tem afiliados. Não, de novo, é porque essa galera só pró a si próprio, né? Assim, de novo, eu não tenho propriedade de fala para comentar a fundo essa galera, né? CBDEL, CBGE, sei lá. Tem algumas. Um monte. São 3 ou 4 que eu conheço. O que eu escuto são coisas ruins, de pessoas que têm mais tempo de mercado que eu. Pessoas que eu considero referências dentro do segmento. E eu gostaria que fosse tudo melhor. Por que você tem... Eu acho que a CBGE, vamos falar de duas, e a CBDEL, a LBE, alguma coisa do tipo, que acabou ficando O Krau ali, o Krau ali. E aí, Krauzão? Já vai, é? Venha pra cá. Essa é a patroa dele que deve estar. Ele veio dar só. Ele quer correr por causa do jogo do esporte. Daqui A a mulher 8 dele horas. veio pegar ele, braba. Mandar um salve aí pra. Vamos mandar um salve aí pra Thaís e pro Krau. Certo. Thaís é quem manda. É quem manda, né? Boa, Krau. Mas isso é normal. Geralmente no relacionamento sempre quem manda é a mulher. A outra vai dizer que é diferente. Oxente, lá em casa quem manda é ela muito. Eu só peço por favor. Hoje eu liguei pra ela, aniversário do meu primo. Eita. E ela tá de plantão. Minha mulher é médica. Eu fiz, amor, eu queria saber, hoje é aniversário do meu primo, eu queria saber se eu estou com vontade de comemorar com ele. Ela que vai dizer. Ela fez, tudo bem, acho que você pode ir. Então tá tudo Você ótimo. tá com um pouquinho de vontade. Não, meu primo, eu acho que eu tô com vontade. Mas deixa eu perguntar à minha mulher se eu tô com vontade mesmo. Mas fechando aqui das organizações, eu acho que é assim, uma quebra de braço, pô. Sabe, se você não tem uma solidez, uma conversão, sabe, literalmente tá todo mundo caminhando para mesmo foco, mesma ponta, pô, vai disputar competição entre vocês, sabe? Sim. Na capacidade direta, empresarial, pessoa física, como profissional, mas querer ficar criando grandes motes, né, grandes braços operacionais de confederações para estar ali ganhando ou tal, né, tendo a capacidade de utilizar do dinheiro público, né, repasses financeiros, impostos, né, lei de incentivo ao esporte, onde tem direcionamento de parte para quê? Para se pagar um bom salário e fazer nada. Tem um título? Aí o que aconteceu foi que a CBDEL teve uma reunião com a Ana Moser. Sim. A CBDEL não é reconhecida como confederação. Aí se reuniu uma entidade que tem todo um questionamento de idoneidade. E, de novo, isso sou eu pegando informação fora. Eu não tenho propriedade de fala dizer assim, eu já sofri. Agora eu tenho vários amigos que já falaram. Então, e aí senta com a Ana Moser. Aí o referencial, a mulher que já não tem um referencial, se junta com o pessoal que é questionável. Sim. E assim, eu quero que isso aqui dê certo demais. Eu preciso que dê certo. Sim.
Eu não sou aquele cara, eu vou pontuar se eu precisar pontuar, como eu tô fazendo aqui hoje, mas eu não torço pra dar errado. Uhum. O Brasil tem que dar certo, então o presidente Sim. tem que dar certo. Sim. E aí eu vejo, tipo, porra, vamos tentar unificar as coisas, velho. O que você, CBD, é bom, que a CBGE não é, que ela não é, que ela é boa em outra área, que a Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos é melhor. Cara, vamos pegar o bom de todo mundo e fazer uma puta fazer uma organização, coisa- botar pra fuder Isso. e fazer o negócio crescer. Mas ninguém quer isso, por quê? Porque se fosse pra dar certo, fazer o Já bem, tinha se Muito juntado. do ego, né? Às vezes o. cara, muito acaba do com ego. tudo, faz uma, É. unifica em um canto só. Gigantesca e... Porra, faz igual a política, se for o caso, dá departamento tal pra um, departamento tal pra outro. Acabou, pô, vamos ser bom e cada um na sua área, não quer melhor. É. Então eu sou um pouco avesso ainda a confederações, federações. Quer fazer a tua? Cria a tua associação, cria a tua Isso, liga. Diz assim, ó, eu tenho um isso. projeto onde tu tem que pagar aqui tantos reais pra participar, tu quer? Ou eu só entra convidado meu e a regra é essa. Ninguém vai estar entrando com arma na cabeça, é opcional, entra lá. Entra se quiser, né? Pra ser federação funciona do mesmo jeito. Sim. Então você, pra ser federação, você tem que ter um grupo de empresas do mesmo setor. Me corrija aí, viu, professor? Mas que tem, no caso, afiliados dentro dessas empresas, seja atleta, seja corpo, e aí você se junta para fazer uma federação, um órgão Isso. federativo que vai te representar perante o Estado, né? Vamos Isso. dizer. E aí, obviamente, ter a capacidade de usufruir de benefícios, sejam eles quais forem. Organizar a atividade, né? Então, fomentar o segmento. Exato, Hoje não exato. tem, então... Cara, eu tenho um influenciador, eu tenho um embaixador, sabe? Porra, puta que pariu, vamos parar de camuflar essa porra É, e vamos falar a real. A fazer real é certo, essa, né? é onde a galera fala que eu sou chato. E aí Zé vai dizer, sabe? Não, Não o cara tem não é enrolada, não tem enrolada, velho. Vamos fazer a parada certa, Sim. sabe? Vamos ter seriedade aqui, desenvolver um trabalho bacana, que tenha começo, meio e fim, que tenha previsibilidade, Sim, seja sim. palpável. É. Previsibilidade é um segredo para as coisas darem certo, assim, Sim. a título de mercado, inclusive. né? Lógico, então por que fazer diferente? Foi o Mister. O Mister tá deu me uma chamada corrigindo, nele pra ele se a orientar. Ela pontuação, deu uma chamada não. Lá em casa se chama esporro. É. Ô, Léo, e o que você acha, assim, a gente já vê um panorama do que você falou, do que você acha, mas a título de futuro, e aí eu falo não só a nível nacional, mas a nível principalmente Recife e Pernambuco. Como é que você enxerga? Vamos lá, Recife, Pernambuco. Infelizmente a gente é o único complexo gamer e com porte, vamos dizer assim, de ter uma capacidade de se chamar arena. Sim. Não existe uma regra. Certo. Mas pra mim isso é muito ruim. As pessoas falam, tu é o único Oceano Azul. Não sou o único. Tá? Existem pessoas que têm muito mais propriedade, vamos falar, de tempo no segmento. Eu só estou sendo talvez o cara que tenha mais coragem, mais arrojado para fazer diferente. Sim. Existem 2 operações de Lan House aqui que eu conheço, com 10 computadores cada um, eu acho. E essas operações, uma em Candeias e outra em Olinda. E elas são o segredo para o negócio dar certo. Eu queria que tivessem várias, 10, 20, 30. Sim. Quando a gente abriu a base e lançou o projeto, eu tinha dentro do planejamento o entendimento que o mais difícil a conquistar aqui era a construção de comunidade. Fanbase. Sim. Falar bonito, né? Todo É, mundo gosta é. de mudar, internacionalizar essas Mas porra. é bom que você falou o termo português e o termo O correto. termo correto. Então, assim, essa base, literalmente, é a parte mais difícil. Então, aqui em Recife, o que a gente faz para poder movimentar? Quando a arena estiver literalmente operacional, é campeonato constante, seja os campos de quinta-feira, de sexta-feira, de final de semana, de todo tipo de jogo, multicampeonatos acontecendo, literalmente é uma maneira de poder movimentar o segmento. Vamos falar aqui simultaneamente. Então eu posso ter um campeonato online de CS, um presencial de LoL, dentro da arena, que são 30 computadores, tem mais uma partida rolando de outro evento, o FIFA acontecendo, evento de Free Fire, PUBG. Então a ideia da gente vai ser sempre estar movimentando o máximo. E é de maneira até megalomaníaca que eu costumo brincar muito. Tipo, não tem limite. Uhum. Quero estar tendo muito evento aqui, não só no final de semana, mas também eventos durante a semana. Certo. A ideia daqui é que seja um ponto de entretenimento, né? Então você assista um jogo, você venha para tomar uma cerveja, comer, se alimentar, arrumar um computador, enquanto arruma um computador, está se alimentando, está jogando.
Se você deixa o seu computador para arrumar, a gente tem uma política que você ganha a primeira hora de graça. Massa. Mas não é porque a gente é bonzinho não, pô, porque o estudo diz que você, né, usa em média 2 horas. Sua permanência mínima são 2 horas, são 2 horas de uso nos equipamentos. Então a gente sabe que ali a gente está aumentando o ticket médio. Sim. Eu costumo falar que é a política do tiquinho. Você entra, deixa um tiquinho ali, um tiquinho ali. E não é por nada, porque isso aqui é um negócio. Certo. A galera vai dizer assim, nossa, é capitalista, mercenário. Cara, fala o que quiser, mas precisa dar certo. Sim. É dinheiro que paga as contas, né? Essa conta de luz aqui, os equipamentos, não cai do céu. Não Quando foi de graça, né? o cara da Celp bate aqui, ele faz, cadê a conta? Eu vou dizer assim, vou dar um arroba. Depois tu volta, ele vai dizer assim, nada, cortado. Então eu levo muito a sério. A galera acaba acreditando e vendo assim, muita brincadeira da minha parte, porque eu tento levar um dia mais leve. Sim. Mas assim, tu me chamar pra fazer um evento de quinta pra sábado, eu topo na hora, como já aconteceu. A gente fez o último aqui pra Game Arena. Houve um problema com o outro local e eles, pode fazer aí, Léo? Pode. Quando é? Sábado, quinta-feira à noite. Aí eu falei, vamos. A gente organizou tudo, sábado tava lindo, maravilhoso. O pessoal da Game Arena, que é um portal da Bet Nacional, né? Então foi um evento Bet Nacional Game Arena e também em parceria com a Carva Games. Então, o cara fala assim, tem problema? Não, pô. Adoro trabalhar fora da minha zona de conforto. Então é isso que tem que acontecer aqui. A gente tem que desenvolver mais, né? A gente já teve conversa com a Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda, provocamos já também conversa com o governo do estado, já houve uma sondagem do governo federal por conta do case de negócio nosso. Mas é tudo... o tempo dos outros é muito devagar para o tempo do mercado, não é o tempo de Léo. Então, para Recife ter uma crescente legal, a gente precisa ter um desenvolvimento maior de operações, sejam grandes ou pequenas, dentro da área do game, né, como lan houses, para que a gente possa desenvolver mais público-alvo, vamos falar. Ou se aproximar mais do público-alvo. O grande lance é que o gamer ele não tem um estereotipo. E o perfil gamer não é só aquele cara que é o hardcore player, né? O consumer lá. Ele é o soft. É o cara. É meu sogro, pô. Meu sogro joga free cell e poker no celular. Dentro de um estúdio que se entende como perfil gamer, meu sogro tá dentro do perfil. Minha esposa joga Candy Crush. Eu cheguei pra ela, tu é gamer. Ela, o quê? Sai daí. Não, porque ela, de uma maneira geral, tem um entendimento que ser gamer é uma parada que você tem que estar ali dedicando muito tempo. Existe o hardcore gamer, né? O player lá que ele tá ali 6, 8 horas. Várias horas, né? Então, porra, isso aí existe, mas é diferente. E a cunho nacional, foi isso que você tinha perguntado? Pernambuco? Também. Eu acredito que São Paulo, ele tem ali o maior núcleo, o maior polo das organizações gamers do país. E existe uma barreira muito bem construída que a penetração é muito difícil. As marcas estão ali dentro e não querem sair. Então acredito que para o cenário nacional ele evoluir, ele também precisa que isso seja disseminado e seja um pouco mais distribuído. As barreiras sejam derrubadas, né? Equilibradamente. Então, estou falando isso de maneira bem analítica, tá certo? Então, na hora que você chega para organizações, por exemplo, aqui, vamos conversar com a LG. Aqui é TCL, mas vamos falar a LG. A LG vai dizer, tá, o patrocínio que eu receberia aqui para desenvolver, né, desenvolver entregas para eles, ele seria 50% menor do que São Paulo. A gente tem que acabar com essa porra, sabe? O país funcionaria melhor sem essa divisão territorial, sabe? Eu acho que esse talvez seja o segredo pra gente evoluir como sociedade. Né? Porra, tu fala oxente, tu fala porra, fala mano, tchê. Meu irmão, a gente veio do mesmo canto e vai morrer no mesmo canto. Ninguém vai ser melhor e levar isso pra canto nenhum. Sob as mesmas leis, né? Então, pra mim é isso. Acho que a gente tem relacionamento com a INTZ, a gente tem relacionamento com a Imperial, que é do Fallen, a gente tem relacionamento muito, muito sutil, muito leve, já teve com a GC, que é a Gamers Club, a gente tem com arenas, a gente tem com montadoras, né, lojas, a gente é um grande parceiro da eByte
E fizemos agora uma cobertura legal para Nave Gamer, Nave Computadores. Mandar um abraço para Ivan, se ele assistir, que recebeu a gente muito bem. A gente fez uma cobertura dentro do IEM em parceria com a Intel e a Nave. Então, tem muita gente que faz parte do cenário que a gente tem abertura. Não necessariamente a gente está menos provido por conta dessa barreira de São Paulo. Mas é muito fácil de ver que os servidores estão em São Paulo. Não existe um cuidado para dizer assim, não, se eu tiver alguma condição de jogo melhor para quem também está no Nordeste, a gente vai ter um nível competitivo mais agressivo, mais forte, sabe, mais parrudo. As pessoas não pensam nisso. A gente pensa em ter servidores aqui, sabe? O FIFA ele já tem uma modalidade de você ter um ping equivalente, um ping médio. Sim. E você não joga dentro do servidor, então joga nós dois e bate um ping médio ali para que seja mais justo entre partes. Certo. Porra, por que isso não está acontecendo em todo canto? E aí não depende só, não tem nada a ver com São Paulo e organizações, mas com desenvolvedoras. Então, eu acho que se a gente tivesse um equilíbrio melhor dentro do segmento do esporte, a caráter nacional, a gente tinha um cenário ainda mais aquecido, como eu falei sobre a questão das confederações. Se a gente tivesse menos ego e mais entrega, mais foco, mais unificação, a gente estaria melhor. Então, Pernambuco para mim precisa ter mais projetos, a gente precisa provocar mais. E a caráter nacional, eu vou soltar uma das coisas que está em movimento agora. Não é um segredo para alguns, mas para muita gente não vão entender. Existe um movimento hoje sendo provocado para que todos os clubes de futebol, da Série A pelo menos, Série B alguns, tenham um time de esporte. Massa. E aí o movimento é pro CS, tá? Certo. Então, você imagina você ter aqui times, todos os times do Brasileirão com time de CS seguindo a tabela do Brasileirão. Porra, movimentação incrível, concorda? Bem bacana. Você aproximar o fã com o Isso. jogo que ele gosta, Exato. né, para dentro do clube de coração. Então, Isso. esse movimento ele tá acontecendo nas entrelinhas e vai ser gigante. E aí vão ter os que vão ficar dentro e os que vão ficar fora. Um movimento semelhante esse, mas não na mesma proporção, foi o E-Brasileirão, né? Sim. Que foi pela Konami. Que mas tem aí- o vínculo com alguns times da primeira Mas qual é o divisão, né? problema do E-Brasileirão? Konami, ela conquistou junto com a CBF o licenciamento de alguns clubes. Isso. Né? E a Konami tem, por ter o vínculo com a CBF, ela consegue fazer um evento, eu ia falar legalizado, mas um evento oficial, Isso, homologado. oficial, né? Homologado. Isso. Então ele acaba sendo muito grande, né? Quem faz a narração lá, inclusive, é um amigão nosso, um guerreiro narrador. Cara, consegue narrar um FIFA ali como se fosse um jogo de futebol físico. Caramba. A emoção que ele passa, velho, de arrepiar aqui, é bizarro. Caramba. Então, a gente tem esse entendimento. Por que a EA não faz? Porque ela não tem um vínculo, né? Primeiro, por conta da Konami ter fechado com a CBF Isso. em exclusividade, né? É o meu entendimento. E depois porque o trâmite de você fechar com a CBF, fechar com os times que fazem parte da liga, é bem mais longo, é bem difícil. Então, eu acho que num próximo ciclo a gente vai ter umas novidades, se não no seguinte. E esse movimento do FIFA, ou esse movimento do CS no Brasileirão, para um Brasileirão, dentro de times de futebol, ele vai acabar provocando um interesse de várias outras desenvolvedoras de estarem aqui também, e facilidade de todos os produtos. Pô, imagina você ter... A gente tem um atleta aqui dentro que a gente representa a parte de publicidade e imagem, que é o Paulo Neto, quinto melhor jogador do mundo em FIFA. Joga pelo Atlanta United dos Estados Unidos, né, que está inserido na MLS, que é a Major League Soccer, Sim. que é o brasileirão da gente lá. Uhum. E lá a MLS tem um convênio com a EA e eles têm a IMLS. Sim, verdade. Então, essa parte é muito bacana, que você tem o campeonato americano de FIFA. Isso. E aí eles fazem 3 eventos para poder ter um posicionamento, uma sequência de eventos legais. Aqui em Pernambuco, seguindo essa linha, a gente desenvolveu junto à Federação Pernambucana de Futebol o E-Pernambucano, e para ativar o E-Pernambucano, a gente fez o Draft E-Pernambucano. Certo. O Draft no modelo contrário.
A gente fez uma seleção de jogadores dentro da modalidade oficial, plataforma oficial, que é o FIFA no PlayStation 5, na modalidade Ultimate Team. Sim. Aí quem conseguiu esses requerimentos mínimos de estar dentro da plataforma, dentro do que precisa para jogar, a gente fez uma seletiva grande de 70 e poucos jogadores, conseguimos peneirar 16. Na verdade foram os 16 que se classificavam, tinham os requisitos para participar. Certo. E a gente formou o ranking do E-Pernambucano. E a partir do ranking a gente dá a condição ao atleta escolher o time que ele vai representar. Foi legal. Essa é a parte que a federação entra, de fazer esse elo com os times e organizar tudo. É o que está faltando para eles falar, ó, tantos times vão participar, porque a gente não limitou só os times de futebol. Existem os times na Série A1 e a gente consegue ter complementos de organizações que são inseridas, né, que tem um CNPJ Certo. dentro do mundo gamer. Por exemplo, a base. Sim. Não estou fazendo isso para me beneficiar, estou fazendo isso para gerar uma seriedade no negócio. Sim. Porra, base, Carvalheira. Sim. Então a Carvalheira quer se colocar disponível à escolha. Então a Carvalheira vai estar, quero representar a Carvalheira, quero representar a base. E aí temos o possível complemento, né? De atletas que a gente ainda vai conseguir trazer para uma última abertura, né? Um last draft, para poder completar o que for a formação desse pernambucano. Então, de novo, acho que tudo que a gente faz acaba tendo um movimento de acordo com o mercado, não de momento, mas a futuro. Sim. Por exemplo, o que a gente está fazendo é algo que está já vindo no futuro. E para mim é muito satisfatório ver que existe um movimento paralelo acontecendo em níveis bem maiores do que o nosso, assim, em termos de investimento, em termos de experiência de mercado. Porque em experiência de execução, em business, a gente é muito legal. Sim. Né, por todo o meu histórico, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e pelos eventos que eu já desenvolvi e participei. Né. Eu posso dizer com propriedade que eu fiz os maiores eventos do mundo. Show. A Copa do Mundo e Olimpíadas, Sim, em termos de movimentação de pessoas, Sim. em termos de audiência, investimento e patrocínio, são os 2 maiores eventos do mundo. Isso. As Olimpíadas ainda brigam ali com o Campeonato Mundial de Rugby e outros eventos, mas a Copa do Mundo realmente é a maior. Não, é a maior. Copa do Mundo é em tudo a maior. Impressionante. E Copa do Mundo mesmo a gente representava 8 patrocinadores da Copa e 3 federações de futebol. Caramba. E das federações era espanhola, australiana e alemã. Então, a gente sabe fazer. Entendeu? A gente tem um know-how, a gente sabe fazer, a gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe como a gente pode entregar melhor. E talvez o que falta no cenário como um todo não é pessoas como o Léo, mas talvez pessoas com a vontade que eu tenho de fazer isso aqui dar certo. Sim, sim. Não sou melhor que ninguém, mas acho que é por aí. Não entendam como eu sendo prepotente nem nada, mas eu acho que o reconhecimento é legal. Sim, você sim, saber sim. que se você faz bem feito, vai lá e fala. Sim, Pô. sim, claro. Né? Então, É pra servir de exemplo também, né? mas de novo, nem acho que é isso tudo, entendeu? Acho que eu só tenho muita vontade. Sim. Acho que a vontade ela existe aqui, então para mim é esse o ponto principal. E aí para o cenário eu não vejo como, né, se seguir do jeito que está seguindo, né, com os movimentos legais, as organizações abrindo mais, os próprios sites de apostas investindo dentro dos segmentos. Acho que é bem importante, independente da questão de taxação, não taxação. Eu acho que, sabe, a fomentação do mercado é muito importante. Sim. E os sites, por exemplo, estão num momento muito legal para fazer isso. Então. Né? Da gente estão dando. Não é isso, não é dar dinheiro. Dinheiro você tem muita gente que tem, a questão é propósito. De que forma você vai Qual é o teu usar. propósito? Ô, Léo, eu gostaria de agradecer, cara, a sua disponibilidade para nós, de trocar essa ideia, bater esse papo. Fora a disponibilidade antes, né? Não, de que é montar, que a gente demorou aqui um bocado pra... Não, pô, vocês só chegaram 8 horas da manhã. Mas, assim, pra gente foi muito construtivo isso aqui. Pode ter Não, pô, certeza. veja. Pra mim é sempre um prazer. Eu falo pela minha natureza, pelos cotovelos. Gosto de trocar, de ser provocado, de defender tese. Não gosto de falar de política porque eu não domino, então eu tô fora. Mas assim, eu gosto do que a gente vive.
tanto na parte da agência e seus serviços, como na parte da base game também. Gosto do que a gente provoca de novidade, né, de conseguir aconselhar, de servir como exemplo, né? Por exemplo, hoje a gente tem, de novo, tá o Luquezinho aqui, tem o Krau aqui, o Paulo Neto, a Natália, o Kelvin Maciel, que está nesse momento na ilha, Sim. fazendo o jogo lá, que é influenciador da casa e um amigaço. Enfim, entre todos os outros, Carlinhos Bala, Dedé, esse dia foi foda. Então, pra gente é muito prazeroso fazer isso. Então, a gente não faz... a turma brinca assim, Léo, tu fica muito tempo aqui. Meu irmão, adoro isso aqui, velho. Tem um tesão nisso aqui que ninguém acredita. Fico nessa sala que a gente tá sozinho trabalhando. Fico na minha sala, ó, noite adentro. Tenho família, amo meus filhos, minha mulher. Mas assim, eu sou tão vibrado e motivado pelo meu trabalho que tá aqui um negócio que me faz bem. Tem muito exagero no que eu faço e todo exagero é ruim, mas cara, é um mercado que ele vem muito forte. Vai crescer absurdamente em todos os setores, seja no futebol, seja no universitário, seja no escolar, seja em empresa privada, seja como for. Ele não tem limite de alcance. Então, eu digo, se você puder investir e participar, participe, invista, estude. Na parte da agência, a gente está aqui muito forte com marca digital, planejamento de comunicação, identidades visuais, vídeos, fotos, eventos, eu não vou nem falar porque daí eu vou estar vendendo muito meu peixe. Mas assim, de maneira geral, agradecer. Para mim foi prazerzaço estar aqui, encontrar Zé aí, das épocas que eu puxava a orelha de todo mundo. Ele disse que não, mas talvez eu tenha puxado a dele já. Não, a minha, assim, graças a Deus, até hoje nunca... Zé é disciplinado. Sou disciplinado. Mas eu acho que a comunicação é a base de tudo, né? Sim. Comunicação é a base de tudo. Pode ser a base para tudo, né? Mas obrigado, turma. Foi um prazer estar dizendo, até estreando o espaço com uma gravação, com um evento aqui dentro pra gente. Foi um prazer, principalmente ter vocês aí como esses parceiros que estão dando kick-off aqui no nosso espaço. Opa, cara, foi uma honra, né? Foi pra mim, pra gente foi uma honra muito grande realmente poder conhecer isso aqui, porque isso aqui realmente é um negócio e eu vou até te dizer uma coisa, bicho, se eu trabalhasse numa situação dessa aqui, se eu tivesse um negócio desse aqui, realmente eu não era ruim não, passar o dia todo aqui não. Passava aqui tranquilamente. A gente tá começando esse negócio que só não é um podcast, né? Estamos aqui um mês e um pouco. Um mês e meio. O bom é que faz 1h50 de podcast e não apareceu uma água. Luquezinho, que é isso, meu estágio? Não, agora mais não. Agora acabou. Já falei, porra. Rapaz, eu vou dizer, isso aqui pra gente serve como um incentivo grande. Total. Porque realmente é uma coisa que a gente almeja também ter uma situação dessa. Então, velho, parabéns aí pelo teu... Nada, feliz em poder estar base. Seguindo aí como exemplo ou como um ponto de partida, motivação. Não, sim, com certeza pra gente, né? Pelo menos, é sim, uma inspiração. Mas veja, vocês estão muito mais na frente que a gente. Vocês já estão no 8º episódio. A gente vai começar os nossos agora, então... Vocês que são referências pra gente. Obrigado. A gente agradece. A gente que agradece. A gente começou daquele jeitinho, né? A gente, vamos começar, tem o quê? Tem isso. É pouco, mas foda-se. Na tora. Aquele negócio, né? Na cara e na coragem. Não tem. A gente, se é o que tinha pra fazer, então vamos fazer e pronto. Vamos meter a cara na rua. Muita gente se defende ou para no primeiro obstáculo, desafio, né? A gente não acreditava que a gente ia fazer um episódio sequer. A gente já tá no 8. Então, bicho. E vocês falaram com uma galera legal, né? Tipo, Taliane, puta influenciadora. Sim. Né? Diego. Tipo... Mauro Shampoo, pô. Mauro Shampoo é referência do futebol pernambucano. Recebeu a gente assim com uma humildade. Foi muito massa. O que eu posso dizer é o seguinte: eu posso ajudar. Vocês podem contar com a gente. Que a gente puder tá aqui apoiando, seja com espaço, seja disponibilizando as pessoas que fazem parte dos nossos quadros. Que massa, velho. Massa, show. Seja o Krau, seja o Carlinhos Bala, né? Vamos trocar essa ideia com essa galera. Dedé é um cara fora da curva pra conversar, experiência internacional, cara rodadíssimo no bom sentido. Todo mundo que tá com a gente, né? É bem interessante. Então contem com a gente. Pô, beleza? Vê que negócio massa. Tá vendo, galera?
Tem que sonhar, meu irmão. É Tem que verdade. sonhar, que só aparece gente boa, porra, no caminho do cara. O cara mesmo. quando faz o bem, o cara quando quer fazer. Fazer certinho. Deus né? dá, Deus, toma, menino, tua hora de sofrer acabou. Acabou. Acreditem, rezem, se aproximem, É. peço. Sim. Hoje eu tava aflito, parei, rezei. Veja, são 14 frentes de negócio, se você Sim. botar na lista, mais Sim. uma porrada de subserviço. Tem hora que bate um desesperozinho, um aperto. Caramba, tô provocando tanta coisa ao É, mesmo ao tempo. Às vezes eu paro e rezem, se comuniquem. Não precisa ir pra igreja não. Uhum. Se aproxime do que você acredita. Tem ali seu porto seguro. E aí o resto, quem manda é ele. É ele, é verdade. verdade, é verdade. Ô, Léo, conta pra gente os contatos, né? Perfil no Instagram, pra galera seguir. Meu celular. Não vou. Não. Eu sei que a mulher não vai gostar. Não, mas vamos lá. A gente é bem acessível. Instagram, meu particular, @Leo_Fontes. O da Base Gaming, @BaseGamingGG. Sim. Tá? Então é Base Game ING com 2 Gs a mais no final. A Twitter a mesma coisa. Tá? A gente é bem padrão. Certo. Tudo é Base Game GG e tudo é Leo_Fontes. Então, e lá o e-mail aí para quem quiser entrar em contato também, leo@baseparatudo.com.br ou leo@basegame.gg. Então a gente tenta ser disponível a responder mensagens no WhatsApp, mas só aqui, gente, Já tocou umas Essa mesa já vibrou o que, mais o que que vibrou aqui, É. eu não quero nem, nossa senhora. Gente, nem olhar. você que está nos acompanhando aí, eu agradeço muito por estar a sua audiência aqui assistindo a gente até esse momento. Foi um episódio muito bom, muito foda, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, Isso. deixe seu like no vídeo, tá certo? Deixe seu comentário também. Ficou alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo ou seguir as redes sociais do Léo e da Base e entrar em contato com ele, tá certo? A gente agradece muito a sua audiência aqui. Fique ligado que essa bagaça tá só começando, não é verdade? É isso aí. Eu acho que a gente vai longe, viu? Tô Vamos começando a achar que a gente vai longe. vamos embora. A ideia é essa, meter a cara, meu irmão, meter o pau. tem Foguete isso não dá ré, né? Acabou, bicho, acabou. Vou aproveitar o ensejo aqui, agradecer a Bus. Sim, rapaz, Show a de Bus bola. mandou Queria um lanche agradecer aí a pra Arena gente. Fantasy, né, por estar apoiando aqui o projeto do podcast, a Muito sala. bom. A Base Game, a equipe da Base Game, todo Muito mundo que bom. também faz parte da Base para Tudo, que é a agência, nossa agência, Surfix, Intex, que estão aqui com a gente na parte de toda a inteligência de estrutura de rede, internet. Que irado. Então, sem eles a gente não faria. Acho que é importante reconhecer também. Sim, sim. Certeza? Tem um pessoal aí, a Travis Tech, É. que é quem faz nossos uniformes, parceiro também. Pô, legal. Então, enfim, obrigado a todo mundo, obrigado vocês pela oportunidade, pra gente é sempre importante tá falando, tá apresentando sim. o nosso produto. E a minha pessoa, que hoje eu pude falar um pouquinho também do Léo, Isso, que isso tá é por importante. trás dessa bagaça. Valeu, Valeu. Gente, muito obrigado, tá certo? Continue nos seguindo. Continue seguindo também esta parada, que ela pode ser tudo. Ela só não é um Podcast. Oh yeah.